Oiê, chegamos! Estava aqui te esperando. Você sabia que hoje é o Dia Mundial da Gratidão? Que tal, hein? Aproveitar para agradecer algo que uma pessoa fez por você ou para você. Um obrigada, muitas vezes, gente, muda o dia de alguém, faz ela se sentir reconhecida, melhora o dia. E pesquisas ainda apontam que previne doenças. Por quê? Porque acaba ali baixando os batimentos cardíacos, a pressão também. E a imunidade vai lá em cima, você dorme melhor. Olha só. Fica a dica, hein? Que tal testar? Seja bem-vindo, eu sou Viviane Costa e te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região, no DF, no entorno. Vai ser um prazer ter a sua companhia. Vamos começar? Vamos trazer alguns destaques da edição desta quinta-feira. Olha, o combate ao feminicídio a toda, aparelho que permite a comunicação mais rápida entre vítima de violência doméstica e a polícia, será entregue pelas delegacias do DF. Kátia Gomes. Pois é, Viviane, esse aplicativo ele funciona como um botão do pânico. Assim que a vítima perceber a aproximação do agressor, ela vai conseguir ali rapidamente acionar a polícia. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Combinado, te espero. E a polícia continua investigando aquele esquema criminoso que deixou mais de 50 mil pessoas no prejuízo. Um líder religioso que prometeu quantia de dinheiro que nem existe continua foragido. Vanessa Vitória. Ele sim, mas uma missionária foi presa ontem no começo da tarde, fora do Distrito Federal, mas ela deve ser trazida para cá em breve. Daqui a pouquinho eu volto atualizando todos os detalhes dessa prisão e também deste caso, Vivi. Já. E tá sentindo calor por aí? Vamos ver ali o Maicon Leão. Tivemos novo recorde ontem e tem que redobrar os cuidados. Maicon. Tem sim, Vivi. Ontem o Distrito Federal foi a unidade da federação mais seca. O Gama registrou 13% e, claro, a gente traz o alerta, é preciso se hidratar, atividade física, tomar alguns cuidados. A gente vai trazer algumas dicas. E você, Vivi, já tem um copinho, uma garrafinha d'água aí no estúdio? Olha, a minha garrafinha tá aqui do lado, não largo ela não, gente. Como é que tá pra vocês? A gente brinca que tem um sol pra cada um, o seu a gente tá vendo aí brilhando forte. Cuidado que a gente já volta. Não tá fácil nem pra gente, nem pros animais, hein? Vamos dar dicas de como aliviar o calorão e garantir a saúde do seu pet e até também dos bichões. Eles também estão precisando de cuidados extras para se refrescar lá no zoológico, olha aí. Participe também você do nosso jornal, mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp 996232421, já salva aí no seu celular. Também pode mandar sua mensagem pelo nosso Instagram, que é o @SBT Brasília. Começa a seguir a gente aqui e manda a sua sugestão de reportagem, comenta as notícias que trazemos aqui ao longo da nossa edição. Manda aquela foto que você gosta de se ver aqui, né, assistindo ao nosso jornal. Conta de onde você é e o seu nome, hein? Quero estar cada vez mais perto de você, a sua voz é importante para mim. Tem muita notícia para você a partir de agora, acompanhar. Hoje é quinta-feira, 21 de setembro. Vamos juntos? Já estamos no ar. E vamos começar falando dessa operação Falso Profeta, que apura um esquema criminoso que mistura ganhos financeiros com religião. Ontem nós falamos aqui que a Polícia Civil estava nas ruas cumprindo 16 mandados de busca e apreensão e também 2 mandados de prisão. Até o momento, uma pessoa foi presa, mas outra, que é o senhor Osório José Lopes Júnior, que está aí na tela para você, esse daí continua foragido. A gente vai conversar agora com a Vanessa Vitória, que acompanha esse caso desde ontem e tem mais informações para a gente. Né, Vanessa? Boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Olha só, a gente estava falando aqui, né? Ontem a gente trouxe a notícia de uma operação que ninguém havia sido preso, mas já tem uma pessoa atrás das grades. Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Então, inclusive, nós atualizamos essa informação que a polícia estava nas ruas, né? E que em breve teríamos novidades e foi o que aconteceu. Essa missionária aqui do Distrito Federal, ela foi presa em Santa Catarina ontem à tarde ainda e ela deve sim ser recambiada para cá, deve vir em breve. Mas os detalhes dessa prisão, quem vai contar pra gente é o delegado, Dr. Marco Aurélio, que inclusive entrou com a gente ontem dando todos os detalhes aí.
e ele pode dizer como é que aconteceu. Ela é uma missionária, né, delegado? Boa tarde para você. Qual seria a participação dela aí nesse esquema? Boa tarde a todos aí que estão nos assistindo. Justamente isso, ontem na parte da tarde, nós obtivemos êxito em localizar e prender essa investigada que se auto-intitula uma missionária pastora. Ela atuava também no Distrito Federal e dentro ali daquela divisão de tarefas de uma organização criminosa, ela funcionava como uma captadora de vítimas dentro das próprias igrejas e dentro das redes sociais ela fazia uma função de administradora, ora postando vídeos, ora postando essas ofertas, né, esses falsos investimentos. Então ela tinha uma participação muito importante nesse enredo criminoso. Delegado, essa operação ela contou e ainda conta com o apoio, né, da polícia de outros estados, inclusive lá de Santa Catarina, que aconteceu essa prisão dela na tarde de ontem. Ela então vem para o Distrito Federal. Uma operação articulada com diversas polícias civis do país, considerando que o golpe é praticado, né, em todo o território nacional. E tão logo nós recebemos a comunicação dessa prisão, nós iremos também fazer o pedido de recambiamento dessa investigada. Ela não tem a conta bloqueada como os outros que a gente ontem comentou, Vivi, não sei se você lembra, mas a gente falou aqui que a Justiça já tinha determinado bloqueio para que na conta, né, desses investigados aí pudesse recolher dinheiro e quem sabe até mesmo devolver para as pessoas que foram lesadas, mesmo sabendo aí que são mais de 50 mil pessoas, como o delegado falou, isso em todo o Brasil e até fora do Brasil. Na conta dela, ela também recebia, ela funcionava mesmo como essa captadora ali de novos investidores, entre aspas. Sim, a investigação ela aponta que ela recebia valores em sua conta bancária com a venda dos chamados aportes, né, que são esses falsos investimentos, e ela também convencia as pessoas para fazer o investimento na conta de outros líderes religiosos. Ela passava para as vítimas uma aparência de credibilidade, que aquela falsa operação ali era realmente verídica. E, delegado, temos um ainda que está sendo procurado, né? Esse aí, pelo que tudo indica, a investigação aponta o grande mentor mesmo ali, o com mais relevância, inclusive, nesse processo todo. Ele, a gente ainda não tem pistas da localização, a polícia segue. Eu sei que vocês não vão dar detalhes de como é que vocês trabalham, até para que ele não suma das vistas, mas está acontecendo. Sim, há um suspeito ainda procurado pela polícia. Qualquer outra informação que as vítimas também tiver conhecimento pode repassar às autoridades policiais e nós continuamos as investigações de campo para localizar e prender esse investigado foragido. Esse investigado foragido, Vivi, ele seria aí um pastor, como você falou logo no começo, quando você abriu o nosso ao vivo aqui. Ele seria um pastor goiano, né? Ele tem aí quase 80 mil seguidores nas redes sociais. Inclusive, em um vídeo, ele fala muito sobre a justiça, sobre que a mentira, né, a verdade prevalece, meio que uma autodefesa. Inclusive, há poucos dias atrás, ele postou um áudio nesse canal do YouTube aí, e a gente até comentou ontem que diante de todo esse processo, diante de toda essa farsa, há um trabalho, como o delegado trouxe, tem pessoas ali nos grupos atuantes que falam que todas as notícias verdadeiras são fake e que precisam ser denunciadas e derrubadas. Então tem todo esse processo também dessa lavagem cerebral. E até vou pedir para que o delegado relembre um pouquinho agora de como que o esquema funcionava efetivamente e ainda pode estar funcionando, inclusive mesmo com essa prisão da missionária e com essa busca aí pelo pastor. Conta um pouquinho como é que funcionava o esquema que pode ter lesado aí mais de 50 mil pessoas, delegado. É um esquema muito organizado e existe esse fato, mesmo após toda a repercussão da operação policial, eles continuam trabalhando no sentido de convencer as vítimas de que essas prisões são inverídicas ou de que elas deveriam ter sido realizadas de alguma maneira, que isso tudo faz parte de um processo, né? Eles usam a fé, usam uma teoria conspiratória que eles apelidam de Nezara Gesara, que daí decorrem diversas outras mentiras, e fazem isso com as vítimas através das redes sociais. Eles captam essas vítimas através das redes sociais e com vídeos, com mensagens e áudios, fazendo com que elas invistam o seu dinheiro e tenham um retorno financeiro milionário.
Delegado, obrigada aí, que sigam as investigações, obrigada pela participação e que a gente possa voltar aqui noticiando aí que o mentor realmente foi localizado. Aí Vivi, informações não oficiais dizem, né, que ele se casou recentemente, que estaria inclusive em lua de mel, mas isso não impossibilita a ação da polícia, a prisão e localização dele. O fato é que só de movimentação financeira, tá? Não significa aí que é o valor, o montante total arrecadado, mas só de movimentação financeira aí, nos últimos 5 anos, foram 156 milhões de reais. E as promessas deles aí, além da fé, de toda essa questão aí do uso da fé, é que as pessoas iriam faturar muito mesmo, viu? Cifras aí que não são nem milionárias, nem trilionárias. Nome aí que eu não sei nem dizer, Vivi. Então, assim, mais de 27 dígitos aí, mais de 27 zeros em qualquer número que você pensar aí na sua cabeça. Pois é. Essa era a promessa. Números que não existem, que serve de alerta, então, porque as pessoas ainda podem ser vítimas, já que ele não foi preso. Então, fica aí esse alerta e qualquer novidade pode chamar a gente. Obrigada, Vanessa. Até já. Olha, a gente tem mostrado aqui que a violência contra a mulher aumentou nos últimos anos. Só para a gente ter uma ideia, né? Relembrar aqui. Todo ano passado, foram 17 casos de feminicídio. E esse ano, até agora, setembro, foram 26. Para frear essa triste realidade, o GDF lançou hoje um projeto de entrega do dispositivo chamado Viva Flor. O dispositivo eletrônico com aparência ali de celular, ele vai ser entregue às vítimas. E ele tem a função exclusiva de realizar o monitoramento e proteção a partir do acionamento prioritário do serviço de emergência. Por meio de quê? Por meio do Centro de Operações da Polícia Militar. Bom, sobre essa importante ação, essa medida aí que está sendo tomada, a gente vai conversar agora com a repórter Kátia Gomes, que está justamente nesse momento na cerimônia de entrega desse aparelho. Oi, Kátia, boa tarde para você, bem-vinda. Olha, notícia importante para essas mulheres que sofrem ali com a violência, muitas vezes, principalmente de companheiros ou ex-companheiros. Conta pra gente, né, para todo mundo aqui, como é que vai funcionar esse equipamento? Oi, Viviane. Olha, o Viva Flor, ele já funciona aqui no DF, só que a diferença agora é que o dispositivo vai ser entregue nas próprias delegacias. Antes, para a mulher conseguir ter acesso a esse equipamento, ela precisava procurar a justiça, o processo era mais demorado e agora vai facilitar com essa entrega, né, em delegacias. Esse dispositivo, como você disse, ele é semelhante a um aparelho celular e ele vem com um botão do pânico. Então, quando a vítima perceber que o agressor está se aproximando, ela aciona esse botão e rapidamente a Polícia Militar vai até o local e consegue prender esse agressor. Para explicar melhor sobre o funcionamento, eu vou conversar agora com o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, que está aqui ao meu lado, porque hoje, inclusive, é um marco importante, não é, secretário? A delegacia ADEAN 2 aqui de Ceilândia, ela completa pouco mais de 3 anos e já registrou só aqui 13 mil ocorrências, ou seja, é um número muito alto e diante também desse número de feminicídios que foram registrados esse ano, e a ampliação desse aplicativo vai ajudar na proteção dessas mulheres? Boa tarde. Boa tarde. Você observa que o número de ocorrências é muito alto, mas a resposta do Estado, por isso que eu insisto, é importante que as mulheres procurem o Estado, porque desse número de ocorrências, o número de feminicídios que, embora alto, nós tivemos agora, nesse ano, já 26 feminicídios, né? Com um número de ocorrências muito maior, mas a pronta resposta do Estado é uma das coisas que a gente vem tentando fazer para que a gente consiga reduzir esses números a ponto de conseguir o nosso objetivo, que é 0 feminicídio no Distrito Federal. Os nossos esforços são todos nesse sentido. Os esforços do governo do Distrito Federal não se limitam às forças da segurança pública, mas diversas áreas de governo, somando os esforços também com a iniciativa privada, para que a gente possa, por exemplo, dar àquelas mulheres que vêm sendo vítimas de violência a oportunidade de trabalhar para que não fiquem vítimas econômicas do seu agressor, que estatisticamente isso é uma coisa que nos preocupa. Tem muitas mulheres que admitem permanecer residindo com o agressor porque não se sentem em condições de sobreviver economicamente sozinhas. Então, esse esforço tem que ser de todos nós. Essa participação da imprensa também é fundamental para que a gente, juntos, nós possamos, então, criar condições de fazer do Distrito Federal um exemplo para o resto do país. Já tivemos outras campanhas, como a campanha do trânsito, né, do respeito à faixa, que foi tão importante naquela oportunidade. Hoje, o respeito à mulher, né, o respeito às condições
que as mulheres possam, então, não ter mais de conviver com seus agressores, que os agressores sejam repudiados pela sociedade, que nós não aceitemos a figura do covarde como sendo algo comum. Então isso é preciso que nós somemos os esforços, eduquemos as nossas crianças, peçamos também às lideranças religiosas e lideranças comunitárias que não insistam com aquelas mulheres para que permaneçam morando com seus algozes, morando com aqueles que as violentam, né? Então isso tudo é uma soma de esforços que estamos fazendo juntos e no que diz respeito à segurança pública, a entrega desse dispositivo para que a Polícia Militar possa ter uma resposta ainda mais rápida e a Polícia Civil possa ter esse controle e ajudar nesse atendimento, nesse pronto atendimento, é essencial e a gente está se esforçando muito para que possamos então corresponder à expectativa. Agora, secretário, na prática, como que vai funcionar? A partir de agora, ele pode ser entregue ali para a mulher na delegacia? Ela chega, pede, como que vai ser avaliado? Na prática, nas DEANs, nas duas DEANs que nós temos em funcionamento, nós vamos já ter uma atenção para aquelas mulheres que já estão numa situação mais grave. Isso vai ficar a critério da delegada, do delegado, de observar aquelas situações que justificam a entrega do equipamento prontamente. E elas já vão sair dali com o equipamento em mãos e aí sim a gente vai informar o judiciário que aquela mulher está sendo monitorada, mas ela já sai dali com a segurança do Estado. A partir do momento que ela está com aquele equipamento e que ela aciona o equipamento, a pronta resposta realmente é muito rápida. A Polícia Militar entra em contato com aquele agressor para saber se ele está ali por acaso ou se ele está ali realmente pretendendo fazer algum ato de agressão, né? Nós temos esse monitoramento feito pela Secretaria de Segurança, então rapidamente a polícia pode se deslocar e impedir que o mal aconteça. Então, quando a vítima acionar esse botão do pânico, a primeira resposta da polícia é entrar em contato com esse agressor, saber por que ele está se aproximando da mulher, pedir que ele se afaste e também já vai deslocar uma viatura até ali onde ele estiver? De imediato, é tudo concomitante. Uma viatura já vai em direção ao local, né? Um contato já é feito pela Secretaria de Segurança com a mulher para avisar da aproximação e também com o agressor, para entender se ele está passando ali por acaso ou se o destino dele realmente é encontrá-lo ou tentar encontrar a sua companheira. Então, esse dispositivo ele vai ser entregue apenas para aquelas mulheres que já têm uma medida protetiva, que estão numa situação grave de risco. Não aquelas que já têm a medida protetiva, mas aquelas que, ao julgamento da delegada ou do delegado que estiverem tendo aquele primeiro contato, entenderem que ela merece aquela medida urgente. Então, não necessariamente aquela que já tem uma medida protetiva do Estado, porque isso demanda também uma posição do Judiciário. Mas não, o que muda é que agora elas podem se deslocar diretamente a uma das duas DEANs e de lá ela já sai com equipamento Viva Flor, para que ela então já possa utilizar o equipamento como um botão de pânico, para que ela possa ser prontamente atendida em caso da proximidade do agressor. Agora, secretário, esse dispositivo ele tem um alcance apenas aqui no DF. Se essa vítima for ali no entorno de Brasília ou viajar, ele não vai ter esse alcance ou tem? Como que funciona? O equipamento tem o alcance, tecnologicamente ele tem o alcance, né? Mas a nossa restrição é que ele seja entregue tão somente pelas duas delegacias da mulher, porque a gente entende que são as unidades especializadas que hoje têm condições de avaliar se aquele caso é um caso cuja urgência realmente justifica a entrega do equipamento antes mesmo do posicionamento do Judiciário. Certo, secretário. Muito obrigado pelas informações. Viviane, você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? A importância desse equipamento nesse momento que a gente fala, né? São 26 casos já de feminicídio apenas em 2023, é muito grande, né? Inclusive, aqui na DEAN 2, recentemente, a gente acompanhou o caso da agente da Polícia Civil, a Val, que foi assassinada pelo próprio marido. Então, é importante, né, essa iniciativa para evitar que casos como esse voltem a acontecer. Sem dúvida. E quanto mais medidas a gente puder aqui anunciar para que essas mulheres se sintam protegidas, melhor. Diante desse número alto, inclusive de ocorrências que você trouxe aqui para a gente, né? Um número altíssimo. E quantos equipamentos desses vão estar disponíveis nesse primeiro momento, Kátia? Tirar essa dúvida com o secretário. Secretário, nesse primeiro momento, vocês vão entregar quantos equipamentos? Aproximadamente 300 equipamentos, é isso? São 300 equipamentos. Até o final do ano a gente tem expectativa de ter mais 200, né, em condições de serem entregues. E é um número que inicialmente a gente entende que vai ser o suficiente para poder atender a essa demanda
emergencial. Lembrando que as demais medidas protetivas continuam acontecendo, continuam sendo levadas a efeito. Mas esse dispositivo entregue com a urgência que o caso justificar nas próprias delegacias, né, atualmente nós então teremos 300 equipamentos até 500 no final do ano. E tem muitos equipamentos já em funcionamento no DF. Muitas mulheres já conseguiram esse direito. Sim, hoje já temos 500 mulheres monitoradas, né, mulheres e agressores monitorados, né, de forma que então a gente está incrementando esse número e dando mais agilidade na entrega do equipamento. Secretário, tem mais alguma medida importante? Essa, claro, a gente sabe que é importantíssima, mas a Secretaria tem trabalhado com outras frentes para combater essa violência? Temos trabalhado e eu acho que o momento é de reflexão e de envolvimento de toda a sociedade. Vocês da imprensa têm um papel importantíssimo nisso, que é esse papel de esclarecer e de nos apoiar quando a gente pede que aquela vítima de violência, que ela procure as forças do Estado. Isso a gente faz com base em números estatísticos que comprovam que a mulher está muito mais protegida a partir do momento que ela procura o Estado do que caso ela não procure. Então essa soma de esforço, essa mudança de cultura passa por um esforço de todos nós. A segurança pública está muito engajada nesse processo. O Distrito Federal, o governo do Distrito Federal está muito engajado, é um dos projetos de maior importância atualmente do governo do Distrito Federal. Tanto o governador Ibanez como a vice-governadora Celina tem um carinho especial por essa causa, mas é preciso o engajamento da sociedade civil e a participação da imprensa, para nós, é essencial. Eu agradeço muito, inclusive, a oportunidade de poder conversar com vocês e fazer esse apelo. Muito obrigada, secretário, pelas informações. Então, é isso, Viviane. Serão entregues 300 aparelhos, agora de forma imediata, e mais 200 até o final do ano. Ou seja, 500 mulheres, mais 500 mulheres protegidas aqui no Distrito Federal. Ô, Kátia, eu vou até aproveitar, então, que a gente está com essa oportunidade aqui de estar com um secretário aí, né, ao vivo aqui com a gente. E a gente tem falado muito sobre essa importância de cada um fazer o seu papel para poder ajudar a diminuir essa violência contra a mulher. E a gente fala muito que, além dessas medidas, que a gente tem visto que o governo está intensificando cada vez mais e divulgando novas medidas a cada momento, e está também tendo toda uma ação com várias frentes, não só da Secretaria de Segurança Pública, mas Secretaria de Educação, enfim. E ele veio falando sobre uma campanha, né? Essa campanha de respeito à mulher que está sendo feita. Isso faz parte dessa campanha, e você até perguntou para ele quais são as outras medidas, mas essa campanha, ela também visa, de repente, de começar a colocar isso para as pessoas verem nas ruas, na televisão a gente está trazendo aqui como informação, mas dentro das escolas, como uma medida também para chegar isso ali nas crianças, para que elas cresçam já sabendo da importância de respeitar a mulher e a mulher a se respeitar. Secretário, a Viviane comentou sobre a campanha de respeito às mulheres, uma campanha que está acontecendo, inclusive nas escolas. Isso também é uma iniciativa que está sendo feita em conjunto com todas as forças para evitar, né? O feminicídio tem que ter consciência desde a criança ali, que isso, claro, não é correto, até o adulto. Exatamente, essa campanha de conscientização, né, ela passa pela campanha que nós lançamos agora, que é o Não ao Covarde, né, de forma que a gente tem insistido que já as escolas, também as lideranças comunitárias, lideranças religiosas, que eles nos ajudem a dizer não ao covarde. O covarde é aquele que agride mulheres e que muitas vezes, de alguma maneira, ele ainda é acolhido pela sociedade. E a gente não pode permitir mais isso. A gente tem que trabalhar de forma a ter ojeriza a pessoa do covarde. Então, esse esforço é um esforço de todos nós. É mais uma campanha que a gente vem promovendo e que é muito importante que as lideranças comunitárias, religiosas, a imprensa, todos vocês nos apoiem, né, e tratem esse assunto com transparência, porque isso passa pela necessidade de uma mudança de cultura. É o que nós estamos buscando. Por isso que é importante começar já campanhas nas escolas, desde ali do homem pequenininho, o garoto pequenininho. Exatamente, isso é fundamental. Os jovens rapazes têm que aprender a respeitar as suas colegas, as suas amiguinhas, as suas coleguinhas, né, desde a mais tenra infância. Isso é importantíssimo, né, para que haja, então, essa cultura diferenciada, no sentido de que o respeito deve começar ali e ele vai crescer de uma maneira diferente do que muitos jovens começam hoje, achando que isso é normal, que a violência, ainda que verbal, contra a mulher, seja uma coisa normal. Isso não é normal e não pode ser aceito.
Tá certo, então, secretário. Muito obrigado mais uma vez pelas suas informações. E é aquilo, né, Viviane? Aquele lema, aquele slogan lá, não é não. Então, quando a mulher falar não, o homem ele tem que aprender a respeitar. Por isso que é importante mesmo essa conscientização, ensinar ali o homem desde pequenininho, né, desde criança, a respeitar a vontade da mulher. Porque aí, quando ele tiver adulto, ele vai entender que se a mulher não quer mais aquele relacionamento, ele precisa respeitar. Daí a gente está unido realmente, né, nessa frente, e a gente fica aqui esse convite também para que o que estiver sendo feito, né, dentro das escolas, as medidas que estiverem sendo tomadas, estamos aqui para mostrar, inclusive para saber como que isso está sendo feito nessa campanha aí na prática. A gente está aqui aberto a mostrar realmente para a gente poder unir forças em relação a isso. Obrigada, Kátia, agradeço ao secretário também por mim. Até já. E o golpe está aí, né? Infelizmente, a gente já perdeu a conta de quantas modalidades de golpes já noticiamos por aqui. A boa notícia é que tem muito estelionatário sendo preso pela Polícia Civil, que vem acabando com a farra de muitos espertinhos, viu? Vamos falar agora sobre as investigações contra uma quadrilha que estava aplicando o chamado golpe do falso aluguel. Já mostramos esse tipo aqui, viu? É quando os criminosos, eles anunciam os aluguéis na internet e se passam pelos proprietários para poder receber valores que definitivamente eles não têm nenhum direito. Esse golpe continua sendo aplicado aí por uma outra quadrilha, né? Vamos conversar com o Maicon Leão, que está com o delegado responsável por esse caso. Ô Maicon, boa tarde para você. Explica pra gente aqui como é que eles estavam aplicando esse golpe especificamente, né? Um alerta para quem quer alugar um imóvel aí para não cair nesse golpe. Oi, Vivi. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, primeira edição. Muitas vezes a gente fala, Vivi, que os golpes, às vezes, eles estão ali com sinais muito claros de que se tratam de um golpe. Mas nesse, até a polícia falou que era um pouco complicado de perceber ali pela forma como esses criminosos arquitetaram essa ação. Para quem está em casa entender, quem eram essas vítimas? Pessoas que estavam procurando um apartamento para alugar. E quando você vai alugar um local, Vivi, qual que é o primeiro passo que você faz? Faz o contato e depois vai visitar o imóvel. Essas vítimas tinham acesso ali ao interior, conheciam o local, às vezes quando a gente entra a gente se encanta pelo ambiente e aí depois eles negociando com o criminoso sem saber que na verdade eles não eram os proprietários, eles eram induzidos a mandar a documentação para fazer o contrato, recebiam esse contrato e aí, Vivi, adiantavam ali 3 meses, 4 meses, 5 meses de sinal para garantir o fechamento daquele contrato. O problema vinha na hora de mudar para o apartamento, que aí na hora de pegar a chave de novo não tinha como pegar porque o contrato na verdade não foi feito com o proprietário e sim com criminosos que clonavam anúncios que estavam sendo feitos ali na internet, faziam uma pesquisa de como conseguir fazer essa visitação e intermediavam. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o doutor Antônio Dimitrov, que já está aqui ao meu lado na primeira DP. Doutor, eles faziam então esse primeiro trabalho ali de triagem, de escolher esses imóveis, sempre particulares, e ali depois eles descobriam como faziam para intermediar a entrada da vítima nesse apartamento? Boa tarde. Exatamente, eles escolhiam um anúncio, né, nos sites de anúncio e aí eles programavam a visitação deles. Chegando lá eles viam como era feito esse esquema de visitação. Muitas vezes a pessoa deixa apenas a chave lá com o porteiro para fazer a visitação, com o zelador, com o vizinho. Quando eles identificavam esse imóvel, eles clonavam o anúncio, agora com o telefone deles, um telefone bomba, né? E aí eles realizavam um novo anúncio. E as vítimas, as pessoas que verdadeiramente estavam atrás de imóveis para alugar, acabavam caindo nesses golpes, porque eles agiam como se efetivamente fosse dono dos imóveis. Doutor, tinha todas as características ali de que eles realmente eram os proprietários ou os responsáveis pela alocação daquele imóvel. É um golpe que, como as pessoas hoje em dia, esse comércio, né, à distância, que você acha um anúncio na internet, você negocia por WhatsApp, negocia por telefone, isso hoje, né, ganhou o mundo, né? Então os criminosos acharam novas formas, né? Esse é o famoso golpe do intermediário. Esse aqui é um pouco diferente daquele tradicional, né? Mas eles também agiam daquela forma tradicional, de fazendo a intermediação, simulando ser o locador para um e simulando ser o locatário para outra ponta do negócio, né? Mas eles aprenderam a fazer esse tipo de golpe. E a vítima acabava sendo induzida porque em determinado momento a vítima visitava o apartamento. Então ela
tinha tudo para acreditar que ela estava fazendo a visitação no apartamento, ela pegou a chave, ela visitou o apartamento, ela não tinha por que achar que estava sendo vítima de um golpe, né? E além disso, tinha toda a parte burocrática ali, que eles também cuidaram da questão de pedir documento, de fazer um contrato falso, né? Eles já faziam um contrato, pediam documento, foto de documento, faziam um contrato fake para dar um ar de credibilidade para aquele negócio, né? Inclusive eles induziam, havia uma estratégia até muito interessante, porque a pessoa gostava do imóvel e aí eles induziam a pessoa a depositar o sinal com pressa, alegando que já havia outros interessados e o imóvel teria que ser locado e as partes iam lá e pagavam. Uma das dicas que a gente pode dar para quem está em casa é justamente isso, de desconfiar dessas pressões, né? Tem que ser para agora. Isso daí já seria um sinal para a pessoa desconfiar, né? Essas pressões, outra coisa também que é importante é procurar saber com o zelador que está com a chave, com o vizinho que está com a chave, quem que é o proprietário do imóvel, quem que é o locador, porque isso você já vai ter um nome, quando você for fazer o depósito, você verificar se bate com o nome daquela pessoa, né? E nunca fornecer esses dados para o golpista, tá? Porque o golpista em algum momento ele vai saber desses dados, mas você tem que tentar fazer isso previamente. Doutor, um outro detalhe que chamou muita atenção, Vivi, é que essa negociação aqui, essa parte entre vítima e golpista, ela aconteceu toda de forma virtual. Nunca teve aquele olho no olho entre os dois ali, né? Nenhum contato entre o locador e o locatário, né? Autor e vítima, nenhum contato. E, doutor, em que momento que as vítimas descobriam que tinham realmente caído num golpe ali? Na hora de efetivamente pegar a chave do apartamento, que ela ia pegar a chave do apartamento e falava, não, mas esse apartamento eu não aluguei. O porteiro fala, não estou autorizado a pegar, e aí chegava na situação de realmente a pessoa ter caído na real que tinha sido vítima de um golpe. Inclusive, há casos relatados, registrados, de que os golpistas ainda fazem uma pegadinha, né, para tripudiar em cima das vítimas, que eles mandam mais de uma vítima para pegar a chave no mesmo dia e horário, né, para as pessoas chegarem lá mais de uma vítima, meio que para se divertir com o crime que praticaram. Para ali terem certeza que foram vítimas de um golpe. Exatamente. Vivi, nesse caso específico, a surpresa vem agora. Doutor, quantas vítimas já procuraram a delegacia? Olha, a gente começou aqui a investigar esse negócio por causa de uma situação. A investigação se desenvolveu e a gente achou aí, vinculado ao mesmo grupo aí, algo em torno de umas 20 ocorrências, tá? Não necessariamente na nossa área, tá? E a gente já percebeu também que há outras quadrilhas praticando o mesmo tipo de golpe, tá? Mas só vinculado a esse pessoal aqui é algo que chega perto de 20 ocorrências. E aí a surpresa fica ainda maior, que depois do cumprimento de busca e apreensão hoje, vocês perceberam ali nas conversas vítimas que vocês não conheciam ainda. As buscas, elas vieram para robustecer o conjunto probatório e alcançar outros indivíduos, de preferência numa escala mais elevada na hierarquia da quadrilha, né? E a gente já viu que vai conseguir identificar essas pessoas e também identificamos outras vítimas, né, que a gente ainda não estavam no nosso radar aí. Vivi, detalhe importante, esse crime não é cometido por uma ou duas pessoas, a gente está falando de várias, inclusive a parte fundamental para que esse golpe aconteça, doutor, são os laranjas, né? Aquelas pessoas que acham que não estão cometendo crime, que só emprestou a conta, essas pessoas também devem ser responsabilizadas da mesma forma. Olha, existe o laranja que ele atua de maneira dolosa, né, para a consecução do delito. A gente verifica que há laranjas que são pessoas que conhecem o golpista e eventualmente ele empresta a conta uma vez para um saque de dinheiro, para uma transferência. O que a gente aconselha é que não emprestem as contas para pessoas que não sejam de sua estrita confiança, pois você pode acabar se ver envolvido numa situação como essa, né? A gente foi atrás aqui apenas de laranjas, né, que a gente nem considera laranjas, são pessoas próximas aos golpistas e que receberam diversas transferências em suas contas. A partir do momento que você vê que são diversas transferências, fica difícil da pessoa alegar que não conhece o criminoso, que não sabe a título de que está recebendo aquele dinheiro. Então o que a gente aconselha é não se envolva em ocorrências como laranja achando que você não será responsabilizado, pois um dia a polícia pode bater na porta da sua casa. Como aconteceu hoje, Vivi. Nesse caso específico, doutor, a gente está falando ali, às vezes a pessoa, no caso do laranja, que tem a noção do que está acontecendo, ele pensa que o crime dele é menos grave porque eu não enganei ninguém, eu só emprestei a conta, mas ele faz parte do ecossistema, né, da organização criminosa.
Exatamente, o crime que ele pratica é exatamente o mesmo quando ele tem conhecimento do que está fazendo, exatamente o mesmo. Na hora da dosimetria da pena, ele vai pegar uma pena muito pouca coisa mais baixa do que quem realmente está oferindo a maior vantagem com o produto desse crime, né? Porque o laranja, geralmente, ele empresta a conta para receber uma merreca perto de todo o valor que aquele golpista principal recebe. E Vivi, a gente aproveita a oportunidade aqui com o doutor para fazer um alerta para as pessoas sempre estarem desconfiando. A nossa conversa prévia aqui antes, doutor, você estava falando que só no início desse ano já foram quase 800 ocorrências de vítimas de estelionato. O estelionato hoje é um crime que cresceu muito, né? Os crimes patrimoniais com violência, eles diminuíram, não diminuiu a quantidade de crime, mas o tipo de crime por conta da ausência de dinheiro no mercado. Então, vários criminosos migraram para o estelionato. Então, é muito importante que as pessoas tenham muito cuidado, porque hoje os crimes são praticados à distância, dificulta demais o trabalho de investigação da polícia. E alguns golpes a gente consegue perceber que eles só acontecem por conta de um descuido muito fundamental, muito importante. Tá? Então, é importante que as pessoas estejam sempre antenadas com as divulgações que são passadas, né? Pela polícia, pela imprensa, acerca dos golpes que estão aí na moda, né? E nunca acreditar que nunca vai acontecer conosco, porque diariamente a gente pode ser uma vítima potencial. Infelizmente pode acontecer sim, viu, Vivi? Doutor Antônio Dimitrov, muito obrigado pelos esclarecimentos. É isso, Vivi, desconfiar sempre. Às vezes você teve ali no apartamento, teve contato com tudo, mas aproveita, pergunta para o porteiro, para alguém ali, quem que é o responsável? Será que é essa pessoa mesmo que eu estou negociando? Porque ali foi uma negociação direta, a priori, pediu o telefone, inclusive, Vivi, do proprietário, chegou lá, falou com o porteiro, você tem um telefone direto do responsável mesmo? Só para confirmar, é aquela história, o seguro morreu de velho, então assim, checa, desconfia, porque infelizmente pode acabar caindo no golpe como esse, que o prejuízo é alto. A gente está falando ali de uma média de 3 até 6 meses de adiantamento desse aluguel. Pois é, e até me chamou a atenção quando você falou o número de vítimas e a forma, na verdade, como eles agiam, que, claro, parecia tudo muito real, porque eles clonavam ali, né, um anúncio, depois iam até o local para poder saber exatamente como funcionava. Mas me chamou aqui a atenção um detalhe, que, se eu não me engano, o delegado falou, não sei se só nesse caso específico, eles arrumavam tudo pela internet ou pelo WhatsApp, enfim, eles não iam até o local para poder checar e vistoriar esse apartamento, que eles iam ficar ali morando por muito tempo. A gente sabe que muitas vezes a pessoa está à distância, está vindo de um outro estado para cá, mas nesse caso, tentar pedir para que algum conhecido vá checar o local, porque isso faz muita diferença. Porque, imagina, né, como você falou, adiantamento aí de 6 meses, tem que estar muito certo de que aquilo vai dar certo. Então, assim, ir até o local é fundamental. E era isso que não acontecia nesse golpe? Não, Vivi, na verdade eram os criminosos que não tinham contato direto. Essas vítimas, elas entravam no apartamento, tinham o contato, e às vezes, quando você está mudando ali de endereço, você entra no apartamento, você começa a imaginar, você fantasia onde você vai colocar os seus móveis, você cria uma certa emoção ali com o local. E era justamente nesse ponto que os criminosos aproveitavam. Às vezes, depois da visita, eles mandavam mensagem para saber o que a pessoa tinha achado, e aí ela sinalizava que gostou. Era o que eles precisavam para começar a pressionar ali. Olha, tem outras pessoas olhando, a gente precisa fechar o contrato antes, para isso eu preciso do sinal. E aí a pessoa acreditando, olha, eu estive no local, eu peguei a chave, eu entrei no apartamento, tá tudo certo. Acabava ele assinando o contrato, fazendo as transferências, faziam os pagamentos, né, doutor? E depois ficavam no prejuízo. Exatamente, elas faziam o pagamento, geralmente por Pix, né? Todas as vezes, todos os nossos casos por Pix. E quando chegava para efetivamente tomar a posse do imóvel, segundo informado pelo golpista, chegava lá e o negócio, na verdade, tinha sido celebrado com a pessoa que não era legítima para fazer aquele negócio. Antes do pagamento, praticamente todas as vítimas estiveram nesses apartamentos. Estiveram. Elas visitavam os apartamentos. Pois é, Vivi, é o que a gente está comentando. Às vezes, nem tudo que a gente vê dá para acreditar, e por isso a importância de, nessa visita ali, tentar levantar informações sobre com quem você está negociando ali, para que no fim, depois, não venha a surpresa, igual o delegado estava contando, não sabe ao certo se esse grupo especificamente cometia essa ação, mas inclusive de marcar com mais de uma vítima para buscar a chave no mesmo dia, horário e local, e aí quando chegava lá, tinha a reunião de vítimas, eles descobriam juntos que tinham caído no golpe.
Absurdo. Então, assim, é muito mais perigoso do que a gente imagina, porque quando o delegado falou que era tudo negociado à distância, cheguei a imaginar que eles não iam até o local. Então, olha só como fica difícil de identificar. E uma dica boa que você acabou dando aí, a pessoa quando for checar um apartamento, confirmar, então, com alguém ali do prédio, um contato real, né, do dono desse apartamento, para ver e checar se está negociando com a pessoa certa. Obrigada, viu, pelas orientações aí que o delegado trouxe e as dicas que você também deu aqui pra gente. Até mais, Maicon, até já. Olha daquele momento em que você se vê aqui no jornal, né? Quando a gente se sente ainda mais próximo, você tem sempre mandado fotos acompanhando a nossa edição. E eu vou mostrar aqui para vocês, então. Quem quiser mandar também, olha, no 996232421, faz esse registro acompanhando o nosso jornal, conta de onde você está assistindo, o seu nome, o que você mais gosta de assistir aqui no jornal. Também pode mandar pelo nosso Instagram. Nosso Instagram é o @SBTBrasília e por lá você pode seguir a gente, também mandar ali uma sugestão de reportagem. Vamos ver aqui as nossas fotos do pessoal que está acompanhando o jornal. Tiago Gomes. Eu sou da Cidade Estrutural, estou ligado no SBT, olha ali ele, então fazendo até um coraçãozinho também. Obrigada, Thiago. Miriam, bom dia. Aqui em São Sebastião o sol já está assim. Gente, olha só a cor desse céu. Miriam, vou te falar que o sol está assim escaldante, um calor absurdo. A gente bateu um recorde ontem. A gente vai trazer inclusive dicas para as pessoas não se desidratarem, também para cuidarem dos seus pets, viu? Acompanha aqui com a gente. Obrigada por esse fotão aqui, Miriam. Elisaldo Pereira, bom dia, Vivi, tô ligado no seu programa, que bom que você tá ligadinho na gente, continua acompanhando as notícias aqui do DF do entorno. Quem mais? William, tô colado no SBT Brasília, Deus abençoe todos aí, amém, ele que é lá de Valparaíso, de Goiás, um beijo para todos e obrigada pelo registro. Bom, a Cirlei, meu nome é Cirlei, moro em São Sebastião. Muito bom assistir esse jornal, pois traz várias notícias importantes. Obrigada, Cirlei, adorei a foto, o registro, faça isso também. Mande a sua foto, mande a sua sugestão de reportagem. Enquanto a gente vai para o intervalo, que é rapidinho, mas a gente já volta e tem muita informação ainda, hein? E você já está participando do concurso cultural desta semana para ganhar ingressos para o evento do fim de semana? Dessa vez, a criançada que vai se divertir com um adulto, claro, né? Vai ser nesse musical da Patrulha Canina. Olha só, imagina você lá, vendo Marshall, Rock, Sky, todos grandões ali ao vivo, dançando no palco. As crianças dançam junto, viu? Ficam ali, olha só, os pais sentadinhos, mas podem levantar para se divertir com a criançada também. E aí você me pergunta, como é que eu faço para participar? Então, vem aqui no telão comigo, olha, que eu vou mostrar para você. Você vem aqui no nosso perfil, que é o @SBT Brasília. No Instagram, você rola um pouquinho aqui para cima e vai ver aqui esse post. Quer ir ao musical da Patrulha Canina? Lá você deixa nos comentários por que você merece ganhar esses ingressos para levar a meninada. Escreve ali nos comentários, você pode ganhar 4 ingressos e a nossa produção vai escolher uma resposta. A gente divulga aqui amanhã, então corre para participar, hein? E uma idosa, gente, que morreu na hora, depois de ser atropelada por um carro dirigido por um outro idoso na Asa Norte. Vamos ver. O atropelamento foi no fim da tarde desta quarta-feira, próximo ao setor hospitalar norte. A idosa de 80 anos atravessou a poucos metros da faixa de pedestres. Ela estava em uma consulta médica e voltava para casa, na 116 Norte, andando, quando foi atingida pelo veículo. A idosa não resistiu aos ferimentos. O motorista de 70 anos ficou no local, mas, de acordo com a polícia, se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia. O exame do IML deu negativo para embriaguez. Pois é, a Polícia Civil segue investigando esse caso. Inclusive, nós temos novidades. A repórter Olga Amaral, ela traz pra gente agora, que apurou algumas informações, né, Olga? Bem-vinda, boa tarde para você. Conta pra gente quais são as novidades. Boa tarde, Vivi, para você e para todos acompanhando a gente. Pois é, a informação divulgada
por meio do boletim de ocorrência da Polícia Civil é de que esse idoso de 70 anos, o condutor do veículo, ele chegou a dizer para a polícia que bebeu uísque, isso umas 2 horas antes do atropelamento. Aí o que acontece? A gente lembra, né, como vimos aí na reportagem, ele se negou a realizar o teste do bafômetro no local, só que a Polícia Militar notou que tinha alguma coisa assim meio errada, sinais de embriaguez foram então constatadas aí nesse senhor. Ele foi levado para a delegacia, só que na delegacia o que foi pedido? Que o idoso fosse encaminhado para o ML, onde passou por exames. Como a gente também viu na reportagem, esse exame concluiu que o homem, que esse idoso, ele não estava alcoolizado, ele não tinha bebido álcool. O detalhe é o seguinte, Vivi, que é bem importante a gente tratar. Esse exame é um exame clínico. Ele avalia a condição geral desse condutor, dessa pessoa que estava ali passando por exames. Não verifica, por exemplo, a questão da quantidade de álcool que tem no sangue. Não é como o bafômetro, que lá na hora mesmo, né, as autoridades podem verificar que a pessoa está sim embriagada. Portanto, é um exame clínico de avaliação assim física, né? Então a conclusão foi essa, que ele não tinha bebido. Esse homem então foi liberado, esse idoso. O que acontece? É um caso muito delicado, envolve aí a morte, né, de uma idosa. Então, a polícia segue investigando toda essa situação. Uma perícia foi realizada no local e, assim, os peritos anotaram tudo. Por exemplo, para verificar a velocidade que esse condutor estava quando passava ali pela via. E outras questões também vão ser avaliadas. E esse laudo da perícia deve ficar pronto em até 30 dias. Portanto, um exame clínico que foi realizado de acordo com a polícia e aí deu esse resultado, né, para negativo para ingestão de álcool, Vivi. Olga, essa informação chamou muito a nossa atenção, né? Porque assim, como você fala de fazer uma análise clínica, os próprios policiais ali, eles tinham identificado que ele aparentava ter tomado alguma bebida alcoólica. E ele mesmo confirmou que tinha bebido uísque. De repente, ele vai para o ML e faz só um exame clínico, assim, que, na verdade, quando a gente pensa no exame clínico, né, a gente até brinca com aquela história, faz o 4, vê como é que você tá. Pelo que você está me dizendo, foi praticamente isso, né? Nem o bafômetro, nem o exame de sangue, só realmente observando ali, quer dizer, mesmo ele contando que tinha bebido, nem isso foi analisado. Você chegou a conversar, inclusive, com o delegado sobre essa história? É isso, ó. A informação é de que ele teria dito, né, de acordo com esse boletim divulgado pela Polícia Civil, que ele tinha sim consumido. Aí no primeiro momento, Vivi, quando eu peguei essa história, sabe, para apurar direitinho, para ligar para a delegacia, no primeiro momento eu pensei o seguinte, que esse teste demorou para ser realizado, né? Mas não, esse exame demorou para ser realizado, mas não, na verdade, segundo a Polícia Civil, foi feito um exame clínico. E eu questionei, né, essa questão de o homem já ter dito que tinha ingerido bebida alcoólica, mas assim, a avaliação que eles fizeram no local, aí depende muito, que eu conversei com um delegado, era um outro delegado que estava de plantão, depende muito do entendimento desse profissional naquele momento. Então, quer dizer, foi identificado que esse motorista precisava passar por um exame no ML. A questão toda é que, nesse exame realizado de forma clínica, né, o médico concluiu, então, que eles não estavam alcoolizados. Até perguntei, porque dentro de um processo como esse, né, tudo influencia, Vivi. Essa questão de estar alcoolizado ou não é de extrema importância até para a averiguação daquele processo, né? De qualquer forma, perde-se, né, essa informação a partir do momento que houve uma negativa para a realização do teste do bafômetro naquele momento, então essa informação não vai ter ali naquele processo. Graças a Deus, e assim, até para a família da idosa e do próprio idoso, que afinal de contas a gente está colocando aqui, né, que houve um fato e as circunstâncias vão ser investigadas. É importante, inclusive, para a definição de culpabilidade, né? Se trata, então, de uma questão de um acidente de trânsito mesmo ou se houve responsabilidade aí por parte desse condutor. O que vai ser analisado agora, por exemplo, é que se a velocidade estava acima, por exemplo, da que é permitida naquela via. Então, sim, né, fica a
aquele sentimento de falta dessa informação, da realização de um exame de sangue, por exemplo, que de acordo com o delegado que eu conversei, não sairia ali na hora, naquele momento, também teria um tempo, né, para ser realizado. O importante mesmo, quando a gente tem umas situações como essa, né, é que aquela prova na hora, no momento, para saber se a pessoa tá mesmo alcoolizada, que aí é o teste do bafômetro, Vivi, que acaba dizendo, né, dando essa resposta. Pois é, e essa eles não vão ter mais. Agora eu fico me perguntando, não sei vocês, mas eu fico aqui me perguntando se então não está na hora de rever essa legislação, porque a pessoa no momento ela pode se recusar a fazer o bafômetro, mas num caso em que tem um atropelamento com essa, né, enfim, essa senhora, ela chegou a falecer. Nesse caso, será que ele não pode ser obrigado a fazer o teste do bafômetro? Enfim, fica aqui um questionamento para que a gente possa, talvez, começar a rever essa legislação. Obrigada pelas informações, viu, Olga? Um beijo para você. E um homem tentou enganar a polícia militar em uma tentativa de feminicídio. Ele disse para os PMs que a mulher teria dado um tiro nela mesma, acidentalmente. Mas foi ele quem atirou nela. A repórter Vanessa Vitória tem mais informações desse caso. Vivi, bem-vinda aqui mais uma vez. Olha só, a gente, claro, né, fica vendo essa notícia aí e se perguntando onde foi que aconteceu toda essa violência e como que a polícia conseguiu identificar que ele estava ali tentando inventar toda essa história. Oi, Vivi. Oi, gente. Boa tarde de novo. Então, o que aconteceu? Foi na 415, lá em Samambaia. Esse homem, ele estava ali pela rua e foi ele mesmo, viu, Vivi, que procurou a polícia para dizer que a mulher dele tinha atirado nela mesma. Inclusive, a polícia encontrou a arma, viu? A gente tem até uma imagem dessa arma aí com duas balas, né, ali. Uma já está, inclusive, deflagrada. O que aconteceu? Ele estava circulando ali, tinha arrastado a mulher. Essas são as informações, tá, dos vizinhos que contaram essa versão para a polícia. Os vizinhos é que desmentiram ele. Esse homem é um corretor, ele tem 39 anos e a mulher que foi levada pelos bombeiros para o hospital de Taguatinga, 33 anos. E aí o que ele falou? Ele falou que a mulher tinha atirado nela mesmo e que ele precisava de ajuda para socorrer essa mulher. E aí a polícia desconfiou, achou isso meio estranho, a polícia militar ficou assim, gente, tá meio estranho esse negócio, cadê a arma? Perguntou pra ele. Aí ele falou, não sei, né? Então se a mulher tentou atirar nela, a arma poderia estar ali perto dela, com ela caída, não quem tirou a arma dali. E aí ele falou que não sabia cadê a arma e a polícia conversou com os populares lá, com os vizinhos, que falaram, olha só, ele atirou nela lá dentro da casa. E andou aí por essa rua, foi pro fim da rua e depois voltou sem a arma. E aí a polícia foi procurar, a arma estava dentro de um negócio de reciclagem, né? Ele deve provavelmente desovou essa arma ali para, se desse tudo certo, ninguém desconfiasse, ele ia lá, pegava a arma de volta, mas a arma foi localizada e ele foi levado para a 26ª Delegacia de Polícia, que é em Samambaia. Inclusive, já mandei algumas mensagens para o delegado, também tentei falar em algumas ocasiões, até se ele estiver assistindo a gente puder responder. A dúvida aí, Vivi, é se já tinha, né, alguma ocorrência de Maria da Penha com relação a esse homem, esse corretor de 39 anos, com essa mulher de 33, para saber se ele tinha alguma outra passagem, até mesmo por algum outro crime, porque ele tinha uma arma em casa e a gente não tem informação também se ele tinha autorização para ter essa arma ou não. O fato é que as investigações aí comprovam, né, levam ao fato dele mesmo ter atirado na própria mulher. Sabe lá se ele se arrependeu e depois quis consertar. Sabe lá o que, Vivi? O fato é que ele tentou se justificar dizendo que não foi ele, sair da cena aí, mas acabou sim pedindo socorro. Um outro ponto é que a gente também não tem informação de onde esse tiro pegou e como está o estado de saúde dessa mulher, mas a gente está aqui torcendo para a recuperação dela, né, para a melhora dela, para que tenha aí acertado alguma parte que não seja, né, de necessidade vital e para que ela se recupere bem e que com certeza siga a vida bem longe desse sujeito aí que, além de cometer um crime, tem coragem de inventar que a outra pessoa que está ali caída sem a menor condição de socorro é que foi a culpada do tiro que tomou. Pau, né? Quer dizer, comete a violência, tem coragem de colocar a culpa na própria vítima. Ainda bem que descobriram, né? Obrigada, Vanessa. Até já.
E tem novidades chegando sobre aquele caso do dentista acusado de estupro. Outras vítimas apareceram quando a gente começou a trazer esse caso, lembram? Um laudo do ML confirmou que uma das vítimas desse dentista apresentava lesão corporal compatível com um crime sexual. E o repórter Maicon Leão tem mais detalhes dessa ocorrência, né, Maicon? Conta pra gente. Oi, sim, Vivi, exatamente. É um laudo complementar do Instituto Médico Legal que diz o seguinte, que há sinais ali no corpo da vítima que comprovam que são compatíveis com o crime em apuração. A polícia estava aguardando alguns laudos do Instituto Médico Legal. Um outro, Vivi, que deve sair ainda essa semana, é um laudo que vai confrontar o material genético encontrado na calça ali dessa vítima. Num primeiro momento já foi localizado ali espermatozoides nessa calça e aí agora esse material genético foi enviado ali para o IP-DNA da Polícia Civil para que fossem confrontados com o material genético do dentista, para comprovar ali se realmente esse material é dele. Para quem está em casa entender, a gente está trazendo esse caso, e já tem algumas semanas, esse dentista que atuava ali na região central de Brasília, oferecendo procedimentos estéticos, como harmonização facial. Ele tem sido apontado ali como por várias vítimas como um abusador sexual. A gente tem um registro dessa primeira suspeita ali de estupro, outros de importunação sexual. Desde o caso veio a público por essa primeira mulher que denunciou no início do mês ali, apontando justamente que ela chegou na unidade para fazer ali uma avaliação, para fazer essa harmonização facial, e em determinado momento ele perguntou ali para ela se ela já tinha passado por outros procedimentos médicos, pediu para ver as cicatrizes, como estava, e no meio dessa avaliação teria começado o abuso. Ela teria tentado fugir, isso é o que consta no boletim de ocorrência. Ele a agarrou, disse que ela precisaria se manter calma, que só liberaria depois, e aí no meio disso ele teria a estuprado. Isso é o que consta no boletim de ocorrência, Vivi, e segue sendo investigado pela 5ª DP. O detalhe é que depois dessa denúncia ser feita, outras vítimas apareceram. 2 aqui do Distrito Federal que relataram ali situações semelhantes, e uma, Vivi, inclusive de fora aqui do estado, durante um curso que esse dentista teria ministrado em Fortaleza. Então está sendo aberto 2 inquéritos ali, na verdade cada caso está sendo aberto em inquéritos separados. Já tem aberto o inquérito de estupro, um de importunação sexual, e esse que a gente citou lá de Fortaleza, no Ceará. A Polícia Civil aqui do DF já reuniu as informações e está enviando para a Polícia Civil daquele estado para que esse inquérito seja aberto e apurado por lá. O que se sabe até agora é justamente esses detalhes das vítimas narrando um padrão da forma como esses abusos aconteceriam, sempre ali marcado essas avaliações para depois do horário de funcionamento, quando estavam somente ali a vítima e esse dentista, com exceção também no caso de Fortaleza, mas que seguiu um parâmetro parecido. Tinha acabado ali a aula, o intervalo para o almoço ou para um lanche, um período ali que a sala ficou vazia, ficou somente ele e essa aluna. Ele acabou perguntando para ela sobre alguns procedimentos que ela tinha feito, pediu para ver, imediatamente essa aluna negou, mas aí ele explicou que era uma avaliação profissional, que não tinha maldade, que não tinha nenhum problema, e aí acabou convencendo ela a levantar a roupa. E aí, a partir desse momento, ele começou a acariciar os seios dela de uma forma nada profissional, que ela mesmo percebeu que tinha algo errado ali, começou a gritar, pedir para sair, para largar. Ele agarra ela, fala que só vai deixar ela sair quando ela estiver mais calma. Ela finge que se acalmou e consegue deixar o local, claro, em choque. A priori, essas pessoas não tinham denunciado o caso ainda, até que essa primeira vítima procurou. Na verdade, a primeira em ordem cronológica seria a última. Ela procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, e quando essas outras mulheres perceberam que também tinham outras pessoas na mesma situação, aí sim elas procuraram a polícia. Então, para o andamento desse processo, tem agora esse laudo complementar já emitido ali pelo Instituto Médico Legal, que comprova que no corpo dessa vítima há lesões compatíveis com o crime que está sendo investigado, que é, no caso, o estupro. E agora, o que deve comprovar ali a materialidade, ligar aquela lesão ao médico, ao dentista, Vivi, é esse exame que vai confrontar os espermatozoides, o material genético encontrado na calça dessa vítima, com o material genético desse dentista, Vivi.
A gente vai continuar acompanhando esse caso para saber o resultado dessa perícia, né? Saber realmente se era material desse dentista ou não. Enfim, a gente vai continuar trazendo aqui para vocês. E a gente reforça a importância, né, Maicon? A importância de realmente procurar a polícia e de registrar uma ocorrência para que outras vítimas não sejam feitas. Afinal de contas, essa teve coragem de contar. O caso dela foi realmente mais grave ainda, mas as outras apareceram depois que elas viram a coragem dessa mulher de denunciar. Então, quando uma primeira faz essa denúncia, isso já ajuda que outras mulheres não caiam na mesma situação. Obrigada, Maicon, pelas informações. Qualquer novidade sobre esse caso também você pode trazer pra gente. Até já! Bom, hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E a gente vai mostrar agora uma história de superação. Quem de vocês aí teria pique para subir a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro, hein? Que é uma montanha, para quem não conhece ali, de mais de 840 metros. Alto, né, gente? Tem que ter um esforço danado. E é uma das mais altas do mundo, só para vocês terem uma noção do tamanho. Pois é. Você se aventuraria a isso? Um brasiliense conseguiu. E só tem um detalhe, viu? Ele tem uma perna amputada. Fez isso com uma perna só. Dá para imaginar? O repórter Maicon Leão, ele vai contar essa história pra gente. A história que você vai conhecer agora poderia ser o drama de um homem que aos 17 anos teve que escolher entre ter a perna amputada ou morrer por conta de um câncer, que 2 anos depois voltou e ele precisou de novo passar por outra cirurgia. Só que dessa vez a amputação chegou até a parte da bacia. Eu achava que ia morrer. O diagnóstico do médico é um câncer agressivo, a gente vai fazer um tratamento. Mas na verdade, apesar de sim existir sofrimento na história do Ângelo, ele é um exemplo de superação, de quem mesmo quando não conseguia ver um futuro, fez as coisas acontecerem e hoje motiva muitas pessoas pelos desafios que faz. As trilhas já faziam parte da vida dele, mas foi num programa de fim de semana, um passeio pela Chapada dos Veadeiros, que ele decidiu se desafiar. E dali pra frente não parou mais. Começou a viajar para estados e até países em busca de testar cada vez mais o seu limite. No final de 2018, início de 2019, a gente foi para a Patagônia, fez algumas trilhas lá também. Não as mais complicadas, mas que também exigiam um desafio. Paisagem fantástica, assim, que você agradece a cada passo que você dá de conseguir estar ali. Um dos grandes objetivos era subir na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, uma das montanhas mais altas do mundo. No final de agosto, ele conseguiu realizar. A recomendação era de um amigo, que também tinha câncer, mas infelizmente ele faleceu. Só que a vontade de fazer a escalada por ele permaneceu. Foi desafiador, em momento nenhum pensei em desistir. A dor eu aguento e o melhor é estar na trilha. Mas os planos e desafios não param por aí. Ele já encarou o Pico da Bandeira no Espírito Santo. Esse é o 3º ponto mais alto do Brasil, ficando atrás somente do Pico da Neblina no Amazonas. Esse incentivo que eu dou para as pessoas me dá sentido à minha vida. Então, eu me sinto muito bem, né, de fazer uma coisa que eu gosto em primeiro lugar e depois ser referência para quem está procurando buscar algo que gosta de fazer e às vezes acha que não consegue, né? Nossa, que incrível, hein? Parabéns, que inspiração pra gente correr atrás dos nossos sonhos, né? Bom, olha só, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro está ouvindo hoje o depoimento do Wellington Macedo de Souza. Vocês lembram quem é? Ele foi condenado por tentar colocar uma bomba num caminhão aqui em Brasília, ali próximo ao aeroporto JK. Foi uma movimentação danada em dezembro do ano passado. A repórter Natália Froe, ela acompanha esse depoimento e conversa com a gente agora. Boa tarde para você, bem-vinda, Nath.
Oi, Vivi, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Pois então, o Wellington Macedo, ele chegou aqui por volta das 9h10 da manhã, acompanhado dos seus advogados, ele que foi preso na semana passada pela polícia do Paraguai e aí de imediato usou uma decisão do Supremo Tribunal Federal que deu direito a ele para ficar em silêncio e não produzir prova contra si, para explicar para os parlamentares, os deputados e senadores que não se manifestaria porque ele alega não ter tido acesso aos detalhes das investigações e do processo em que ele já foi condenado. Esse argumento, conversando com os parlamentares aqui no Congresso, Vivi, é um argumento um pouco infundado, porque no processo aqui da Justiça do Distrito Federal as provas estão claras, as informações elas chegaram aqui à CPMI, a relatora inclusive faz uma linha do tempo. Por quê? Porque o Wellington Macedo, ele participa de todos aqueles episódios trágicos antes do 8 de janeiro. E que episódios são esses? Vamos recordar aqui, em 12 de dezembro, aquela depredação na região central aqui de Brasília, com ônibus incendiado, ônibus arremessado de viaduto aqui na capital federal. Ele estava neste dia e foi identificado pela Polícia Federal. E aí depois o caso da tentativa de colocar uma bomba lá no Aeroporto Internacional de Brasília, bomba essa que depois foi desarmada pela Polícia Militar do Distrito Federal, e nesse processo que ele já foi condenado, tem inclusive as imagens em que ele chega até de madrugada lá no aeroporto de Brasília para então fazer a colocação do artefato. E aí tudo isso gerou muita insatisfação dos parlamentares, que estão usando o tempo que eles tinham para perguntar, já que o Wellington Macedo não está respondendo, para ressaltar essa linha do tempo de como ele agiu antes e de como a ação dele pode ter ajudado a propagar a ideia entre essas pessoas que estavam acampadas em frente ao QG do Exército e que não aceitavam o resultado das eleições, que elas poderiam, de alguma forma, de uma forma violenta, conseguir, de fato, uma ruptura institucional. O que os parlamentares da base governista dizem é que o atentado lá no aeroporto, uma semana antes da posse, ele deu errado. Mas era já uma tentativa de fazer com que o atual presidente não tomasse posse. E aí o Wellington Macedo diz desconhecer e prefere ficar em silêncio porque não teve acesso a essas provas. Como eu disse, essas provas, elas estão sim, a defesa teve sim como ter essas informações. Então é um argumento que ele utiliza para ficar em silêncio e não produzir mais prova contra si. Porque o que acontece? No caso específico da tentativa de colocação da bomba no aeroporto, ele já foi condenado, mas existem outras investigações e principalmente a investigação que trata sobre uma tentativa, então, de atacar a democracia, um golpe de Estado, em 8 de janeiro. E o argumento de investigadores é que mesmo que eles não estivessem, que o Wellington Macedo não estivesse em 8 de janeiro aqui em Brasília, o fato anterior, em 24 de dezembro, 2 semanas antes, já pode sim ter uma ligação nesse quebra-cabeça que a Polícia Federal está montando para entender como é que essas pessoas, elas conseguiram se articular e chegar aqui até a Praça dos Três Poderes. E a senadora Elisiane Gama, ela inclusive cita e mostra uma fotografia que está no processo aqui da Justiça do Distrito Federal, que é uma fotografia de armas que foram encontradas com o Wellington Macedo, que estavam sob a tutela dele. E aí essas armas, elas chegaram a estar no QG do Exército aqui em Brasília, onde os manifestantes ficaram acampados antes de eles virem aqui para a Praça dos Três Poderes e aí acontecer a invasão e a depredação que todo mundo acompanhou. Então, esse detalhamento dessa linha do tempo vai estar também no relatório da senadora Elisiane Gama. O próprio presidente da comissão aqui mista de inquérito, Vivi, o deputado Arthur Maia, na terça-feira, quando ele confirma que o depoimento de Wellington Macedo iria acontecer, ele classifica o Wellington Macedo como terrorista. A gente volta contigo, Vivi. Foi o que a gente sentiu na época, né? Todo mundo ficou morrendo de medo, enfim. A gente continua acompanhando, qualquer novidade chama a gente. Obrigada, Nath.
E vamos falar de inovação que vem daqui do Distrito Federal? Uma cirurgia de coluna inédita promete acelerar a recuperação de pacientes. Essa nova técnica vai tornar o procedimento de correção da hérnia de disco menos invasiva. Bom, né? A Kátia Gomes conversa com o paciente e o médico responsável pela cirurgia. Kátia, explica melhor essa novidade. Dores na coluna podem causar diversos problemas, como insônia, estresse, comprometimento da mobilidade, o que acaba prejudicando o convívio social e também a qualidade de vida do paciente. Além disso, estão entre as principais causas de incapacidade no mundo. Eu tenho um dado aqui também, estima-se, segundo a Organização Mundial da Saúde, que o problema afetou mais de 600 milhões de pessoas em 2020. O Felipe dos Reis é uma pessoa que teve esse problema, um problema na coluna causado por uma hérnia de disco, né? O Felipe descobriu esse problema em janeiro de 2022 e desde então você vinha sentindo muita dor na coluna. Como é que era, né? Quando você descobriu, já o primeiro sintoma foi a dor? O primeiro sintoma foi a dor e capacidade, né, de andar também. Estava com muita dificuldade para me manter de pé, para ficar ereto também, né, por parte da coluna. E isso estava realmente prejudicando completamente, né, o meu dia. Aconteceu que o meu disco ele deu uma cedida, né, provavelmente pela retirada ali da obstrução, né, e eu tive que fazer uma nova cirurgia eletiva, né, nesse caso, diferente da anterior que era emergencial. E aí foi quando foi me apresentada essa técnica, né, para que eu pudesse ter uma melhora, né, no meu quadro. A vantagem principal é que a dor realmente ela desapareceu, né. Eu não precisei tomar remédio para dor, por exemplo, durante a recuperação, né, isso é um grande ganho, né. Eu vou conversar agora com o Dr. Regis Tavares, que é neurocirurgião. Doutor, eu percebi que essa nova cirurgia, essa nova técnica mudou a vida do Felipe. Pode explicar pra gente como que funciona, qual que é a diferença da cirurgia convencional? Sim, o problema da coluna, né, as dores na coluna podem ser provocadas por várias causas, né? Hérnia de disco é a mais comum e dentro da hérnia de disco ela pode se manifestar de muitas maneiras, né? A gente tomou a decisão de fazer então uma cirurgia para que o disco voltasse a ter o comportamento normal, né? De estabilidade, altura e retirar fragmentos de disco que ainda estavam comprimindo os nervos. Daí que veio a ideia de fazer uma cirurgia inédita, né? Que até hoje não foi realizada aqui no Distrito Federal. E eu não tenho assim notícias de ter sido feita ainda, né, a nível brasileiro, que foi a associação de duas técnicas, na verdade, né? Uma é o acesso via anterior para a coluna, né, através do abdômen, não uma cirurgia tradicional como era feita, né, como é feita ainda até hoje, pelas costas, né? Qual que é o benefício dessa técnica? Quando é feita a cirurgia pelas costas, consegue-se fazer todos os objetivos, que é descomprimir, refazer a altura do disco, fixar. Mas para que isso aconteça, nós temos que lesar, vamos dizer assim, né, estruturas importantes de sustentação da coluna, como os músculos, articulações, ligamentos. E às vezes o paciente fica bom do que tratou, mas tem sintomas pela própria cirurgia. É muito comum pessoas que fizeram cirurgia de coluna continuarem com dor nas costas por conta disso. Essa técnica por via anterior, ela melhora muito, porque não há necessidade de manusear essas estruturas da parte posterior de sustentação da coluna. A inovação, no caso, além da via de acesso anterior, é o uso concomitante na cirurgia de uma técnica que é a visualização endoscópica do disco, onde é introduzida uma pequena câmera, né, dentro do disco, evitando afastamentos, evitando manipulação mais excessiva, fazendo uma dissecção e olhando de forma magnificada e com muita iluminação o restante do canal, o restante do disco que pode estar comprimindo o canal. Agora, Felipe, para a gente finalizar, me conta, o que você não conseguia fazer que agora, com apenas 2 meses de cirurgia, você já consegue fazer? O que tem melhorado na sua vida? A natação, por exemplo, né? Voltei a fazer novamente, tinha um pouco de dificuldade de fazer quando estava
porque sentia dor, né, enquanto estava fazendo movimentos. E também, assim, trabalho, né? Voltei a trabalhar, né? Já ia há 2 semanas e tem sido bom e satisfatório, sim, os resultados, né? Em relação a essa operação. Que maravilha, né? Fico feliz, parabéns você, parabéns também ao doutor, né, por esse sucesso. Então é isso. Eu volto com você no estúdio. Muito bom, né? Ver um resultado positivo, assim, a alegria dos dois ali, do médico, do paciente. A gente possa ter novas tecnologias cada vez mais para poder amenizar esses problemas. E remédios controlados estão sendo usados por jovens que buscam ter mais concentração e melhor desempenho no trabalho e nos estudos. Mas os especialistas dizem que o consumo desses medicamentos sem recomendação médica oferece riscos à saúde. Veja só na reportagem, fique atento. Era uma fase decisiva na vida deste administrador de empresas. Momento de mudança de carreira, essas coisas, então eu precisava estudar e conseguir manter o foco. Com o incentivo de uma amiga, o jovem de 27 anos começou a tomar este medicamento. Sem prescrição médica, pegava as caixinhas com ela. Eu percebi que eu tinha mais ênfase nas coisas que eu fazia, mais foco, mais criatividade, e aí eu comecei a utilizar. Em uma cidade que não para, em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e em meio a muita cobrança, jovens profissionais se sentem obrigados a produzir mais e descansar menos. E em busca de se destacar, acabam se rendendo às chamadas drogas inteligentes. Os medicamentos são derivados da anfetamina. Além da Ritalina, o Venvance também é usado para melhorar o desempenho no trabalho e nos estudos. Um levantamento feito com dados da Anvisa mostrou que em 5 anos quase dobrou as vendas destes remédios psicoestimulantes. Ao serem ingeridos, eles agem diretamente no sistema nervoso central, regulando os níveis de dopamina, responsável pela sensação de prazer e capaz de aumentar o foco e reduzir a hiperatividade. Mas este médico da Academia Brasileira de Neurologia alerta: o uso recreativo ou profissional destas substâncias podem levar ao vício e causar sérios riscos à saúde. A depender da dose, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial sistêmica, até mesmo arritmias cardíacas. Já presenciei, infelizmente, casos de parada cardiorrespiratória de pacientes que fizeram o uso inadequado apenas para estudar, por exemplo. Drogas ilícitas, como cocaína, agem nesse mesmo circuito. O neurologista reforça que os medicamentos são indicados para o tratamento de transtorno de déficit de atenção, o TDAH, e compulsão alimentar. E a compra só pode ser feita com esta receita, a amarela. Em tese, são medicações de uso bastante controlado. Quando você vai atrás de algum lugar que você consegue ter acesso a isso, sem ter passado por um médico, sem ter uma receita, né, isso não é ilegal. Isso. O uso descontrolado fez com que os remédios chegassem a faltar nas prateleiras das drogarias paulistanas. O administrador de empresas já não se vê mais sem o medicamento, mas pretende agora se cuidar da forma que deveria ter feito desde o começo. Eu penso em procurar um profissional. Você acaba deteriorando muito da sua saúde mental em prol de uma tentativa de aumentar a produtividade. Tem que tomar muito cuidado, né? Agora, olha só, gente, hoje também é dia, sabe de quem? Do fazendeiro. E são eles que nos fornecem alimentos, roupas, recursos fundamentais para as nossas vidas. Mas é bom lembrar que, apesar do agronegócio ser popularmente relacionado a grandes maquinários, produções em larga escala, o setor ele é composto principalmente por pequenos e médios produtores rurais e precisam de incentivo para aumentar a produção. O Brasil tem 5 milhões de propriedades rurais, mas apenas 500 mil concentram 86% do faturamento, o chamado Valor Bruto da Produção, o VBP. Eles compõem as classes A e B rural. Já a classe C possui 1 milhão de produtores responsáveis por apenas 13% do que é produzido no setor rural do Brasil.
Para aqueles que têm a menor renda no agronegócio conseguirem crescer, é necessário investimento em qualificação técnica. E temos 3,5 milhões de produtores que não estão fora dessa lógica comercial. Esse 1 milhão de produtores da classe C, em torno de 13% do VBP, ou seja, sobrou pouco para 3,5 milhões de produtores. E é para essa classe que a gente vem tentando trabalhar. Temos aí uma camada grande da sociedade que não acompanha esses movimentos mais econômicos e aí acaba achando que o agro são colhedoras de 5 milhões de reais e grandes caminhões e grandes caminhonetes. A atualização do conhecimento dos produtores é necessária porque as técnicas mudam com o passar do tempo. Por exemplo, com a agricultura de precisão, os produtores, independente do tamanho, conseguem ter um aumento de até 29% na produtividade e uma redução de 23% nos gastos com insumos. Portanto, quanto mais conhecimento, mais pessoas conseguem chegar à chamada classe média rural. A tecnologia avança e a pessoa que sabia tirar leite há 20 anos atrás, hoje não sabe mais, né? Então é um desafio grande. A gente tem em torno de 1 milhão de pessoas capacitadas todo ano nas nossas ações. Nós estamos hoje em 98% dos municípios brasileiros. Uma metodologia de não ter escolas, a gente dá nossas capacitações em propriedades rurais. Quase 400 mil produtores rurais participaram da assistência técnica e gerencial nos últimos 5 anos e tiveram a chance de corrigir erros na gestão e aumentar os lucros. O produtor rural Haroldo Campos é um deles. Ele recebeu dicas para melhorar a qualidade dos peixes que produz e também para vender o produto. Me ensinaram o que eu sei hoje, desde manejo de cada espécie, que eu crio tambaqui e tilápia, qualidade e manutenção da qualidade da água, nutrição para cada peixe desse, ainda mais porque eu fabrico minha própria ração, então eu tive todo esse apoio. E na parte comercial me deram todas as instruções que eu precisava. Para participar da assistência ou cursos gratuitos, o produtor deve procurar o sindicato rural mais próximo e buscar informações das próximas ações. Em menos de 48 horas, a nossa equipe recebeu alguns circuitos de furtos na Candangolândia e no Itapuã. Em um dos casos, um dos bandidos foi preso pela Polícia Militar. E é sempre bom ressaltar que em qualquer tipo de crime, a vítima ela pode ligar para a Polícia Militar pelo 190. Essa ligação pode ajudar na prisão dos criminosos e também vai ajudar a diminuir o índice de criminalidade na capital federal. Um ladrão foi flagrado furtando uma drogaria na Candangolândia. Ele entrou no local, foi em uma prateleira e furtou um produto para evitar o chulé. Se ele estava tentando mascarar o futum que ele deixa por aí, não conseguiu. Um dia depois do crime, nessa terça-feira, os policiais do GTOP 45, o Grupo Tático Operacional da Polícia Militar, prenderam esse criminoso que tem outras passagens pela polícia. Essa ocorrência foi registrada na 21ª DP. Ele furtou objetos em uma drogaria e na terça-feira foi capturado aí pelo GTOP 45. Cabe salientar que o mesmo já era reincidente em tráfico ilícito de entorpecente, roubo e agora mais um tipo penal aí para sua ficha, pelo cometimento do crime de 155. E olha só outro flagra, só que agora no Itapuã. 2 mulheres foram filmadas furtando sandálias em um mercado da região. As câmeras de segurança não intimidaram as 2 ladras. Enquanto uma delas pega as havaianas, a outra fica em um canto com uma bolsa grande. Elas colocam as sandálias dentro da sacola e fogem. Os donos do mercado registraram a ocorrência na 6ª DP, mas até o momento as 2 não foram identificadas e nem presas. Bom, e olha só, as eleições para conselheiro tutelar acontecem daqui a 2 domingos, no 1º de outubro. Você já deve ter visto que os candidatos estão a todo vapor fazendo campanha por aí. Só que hoje a Polícia Civil fez uma operação para investigar hackers que tentaram fraudar a eleição do Conselho Tutelar. Quem tem as informações para a gente agora é a Vanessa Vitória. Oi, VV, conta pra gente o que está acontecendo aí. Oi, Vivi, boa tarde de novo para você, para todo mundo. Então, eu inclusive estou aqui na delegacia especializada aí
nesses crimes cibernéticos, né, com o doutor Jean Carlos, que está aqui ao meu lado, porque eles fizeram hoje, não teve prisão, tá, Vivi, mas eles fizeram busca e apreensão em Santa Maria e a polícia já sabe quem são esses hackers que estão mexendo aí, que entraram no site da empresa organizadora desse concurso público, né, para conselheiro tutelar, e a polícia já sabe, inclusive, eu vou pedir agora para o doutor Jean Carlos explicar para a gente, porque teve apreensão aí de computadores, né, esses objetos, delegado, vão ser periciados, o que vai acontecer a partir de agora com essas apreensões? Boa tarde. Boa tarde a todos. Ao longo do mês de julho, nós recebemos informações de que pessoas estariam alterando documentos recebidos pela plataforma da empresa responsável pelo concurso para provocar eliminações de candidatos, né? Isso foi confirmado por meio de perícia, investigação, e identificamos 3 suspeitos. Na data de hoje, nós cumprimos busca na casa desses suspeitos e esses computadores que foram apreendidos no dia de hoje vão ser periciados para confirmar aquilo que a gente já tem bastante identificado na investigação, que é a participação deles nessa alteração de informações de candidatos para o concurso de conselheiro tutelar. Como é que funcionava, delegado? O que eles fizeram? Eles acessaram o site ali da empresa que faz a organização. São 4 etapas, né, para esse concurso, para a eleição. Até chegar à eleição, são 4 etapas, né? E essa etapa que eles fizeram foi de documentação, esse que eles mexeram? Exatamente. Uma das etapas exigem documentos, não é? Algumas especificações do interessado no cargo, e esses hackers eles entravam e alteravam esses documentos apresentados por algumas pessoas, provocando a eliminação dessas pessoas do concurso. E como é que a polícia ficou sabendo disso? Porque a gente sabe que o Ministério Público acompanha todo esse processo, né? Não sei se quem está em casa sabe, mas é uma eleição muito séria, inclusive que envolve aí o Tribunal Superior Eleitoral. Realmente, esses conselheiros tutelares têm um papel fundamental na nossa sociedade e representam aí as regiões administrativas. Inclusive, eu e o delegado, a gente estava vendo aqui, ele estava me mostrando lá no próprio edital, tem regiões administrativas aqui, né? Áreas do Distrito Federal, cidades, que tem até mais de um, que tem 5, por exemplo, em Ceilândia, em Brasília, no Plano Piloto 2, enfim, tem regiões com mais e com menos, então eles são fundamentais nesse processo. E eles fizeram justamente nessa etapa de modificação, mas o Ministério Público que fez a denúncia ou a polícia soube por uma outra forma? Foram os próprios candidatos que entraram em contato com a polícia reclamando que tinham mexido nos documentos? Exatamente. Alguns candidatos nos procuraram pessoalmente, a Delegacia de Crime Cibernético, para registrar a ocorrência, e também, de forma concomitante, procuraram o Ministério Público para fazer essa reclamação. Então a investigação começou aqui e também veio a solicitação do Ministério Público para que essa apuração fosse feita. Então foi um acionamento concomitante dos 2 órgãos, a polícia e o Ministério Público, por esses candidatos que foram eliminados de forma injusta do concurso. Delegado, qual seria, dá para dizer, o interesse desses hackers? Por que eles fizeram isso? Olha, o cargo de conselheiro tutelar é um cargo muito importante, não é? E ele desperta o interesse de muitas pessoas. Alguns candidatos já têm uma condição mais propensa de ganhar, de vencer, passar nesse concurso. Então, se de repente um candidato que não tem essas condições consegue eliminar um que tem, já surge aí um interesse, né, de promover essa fraude nesse concurso, né? Justamente para eliminar aqueles que têm mais condições e possibilitar aqueles que não têm tantas condições de chegar ao cargo de conselho tutelar. A gente acredita que essa é a motivação dessa fraude. E dá para dizer aí que os candidatos que foram visados aí nessa ação dos hackers são aqueles que buscam reeleição, que já têm experiência? Olha, nós temos um número que eu não posso revelar aqui de pessoas que foram prejudicadas, mas sim, essas pessoas tinham uma chance maior, não é? E de conseguir alcançar o cargo de conselho tutelar. Por isso que foram alvos desse hackerismo, né? Dessa alteração clandestina de documentos na plataforma da empresa. Delegado, eles não teve a prisão, teve só essa busca e apreensão. Depois da perícia, eles podem ser presos, eles respondem por que tipo de crime? São 3 até agora, podem ter outros também? Não, a gente trabalha com 3 pessoas, mas é lógico, depois de analisar os computadores deles, pode ser que surjam outros suspeitos, não é? Mas a princípio são 3 pessoas, não é? E o crime, a princípio, também é o crime de invasão de dispositivo, não é?
que é um crime apenado aí pelo Código Penal, um crime novo, um crime da Lei Carolina Dickmann, que recentemente teve a pena aumentada. Essa vai ser a acusação que vai ser feita contra eles. Lógico, se a gente achar mais coisas nos computadores, outras acusações serão feitas também. Delegado, só para a gente finalizar aqui, dá para dizer que o certame aí, que o processo pode acontecer no dia 1º de outubro, aí sem risco, sem prejuízo, agora com a ação da polícia, né? Sim, com certeza. A empresa que teve esse problema, ela já tinha conhecimento desse fato, não é? E já corrigiu esse problema dos documentos, então o concurso pode ocorrer tranquilamente agora no domingo, não é? E isso vai ficar de lição para que nas próximas eleições do Conselho Tutelar, as pessoas que têm interesse em fazer isso não façam, porque vão ser pegas pela polícia. Obrigada, parabéns pelo trabalho aí. Inclusive, eu vou complementar aqui o delegado falando que pode sim acontecer. Olha só, a gente recebeu uma nota do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui do Distrito Federal, que disse bem assim, Vivi, ó, a eleição para os membros aí, né, os conselheiros, vai acontecer sim no dia 1º de outubro, como já estava previsto, não vai ter nenhuma mudança. Reforçam, né, sobre o que a gente já falou aqui, que são 4 fases desse processo e que todas essas fases são acompanhadas pelo Ministério Público, dessa vez também pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Isso não está na nota, sou eu que estou complementando, abre aspas aí, já fechei. Agora, olha só, Vivi fala que eles falam da operação da polícia, fala que foi uma denúncia, né, que foi feita sobre o sistema de documentação na segunda fase do processo, que a questão já foi sanada exatamente como o delegado acabou de concluir e que teve aí, foi em julho, como o delegado também falou, e que nada vai atrapalhar, então vai seguir plenamente, corretamente aí, como tem que ser. E como nós falamos, e o delegado reforçou aqui, se acontecer mais alguma coisa, a polícia está de olho e hackers vão ser retirados de circulação, porque tem sim lei. Quem está do outro lado da tela ali, às vezes, pensa que não. Quem está com a telinha também na mão, também pensa que não, mas como o delegado reforçou, tem lei, tem nome de gente famosa aí para agir e atuar nesses casos como a polícia fez hoje, Vivi. Zé, que bom que a polícia está atenta, né? Está de olho, conseguiu identificar esse problema a tempo para ter essa eleição aí com segurança. Obrigada, Vanessa. E olha, mais um caso de tentativa de feminicídio foi registrado no Distrito Federal. Dessa vez, a agressão foi na quadra 406 do Recanto das Emas. Um homem de 56 anos bateu na ex-mulher e ainda atropelou essa mulher. A repórter Kátia Gomes tem mais detalhes. A gente tem imagens aí, olha, inclusive do circuito de segurança, mostrando esse homem se aproximando ali do carro. E aí ele pega essa mulher com muita violência ali. A gente vê que ele segura essa mulher, bate, ela tenta sair ali na hora. E depois disso daí, enfim, ele acabou atropelando essa mulher. Olha só, gente, quanta violência. Ele bate, ele dá socos nessa mulher. A imagem está um pouco com uns pontinhos, pontilhadas ali, mas a gente consegue observar que ela cai no chão e ele ali depois ainda se afasta um pouquinho, ela levanta e essa violência toda continua. Vamos conversar aqui com a Kátia Gomes para poder entender melhor como foi que isso aconteceu, né, Kátia? E graças a Deus não chegou ao pior, né? A gente não está falando aqui de um feminicídio. Pois é, Viviane, mas foi uma tentativa de feminicídio. Pelas imagens, a gente consegue perceber a violência que esse homem teve ali contra a ex-mulher. Além de bater nessa mulher, enforcá-la, espancá-la, ele ainda jogou o carro contra ela 3 vezes. Tentou prensá-la ali contra o próprio veículo, atropelá-la. Ou seja, dá para sim classificar como uma tentativa de feminicídio. Essa mulher de 44 anos, identificada como Elaine Freitas dos Santos, ela estava saindo da academia com um namorado quando foi perseguida pelo ex-companheiro, que é o James Aparecido Melo Caldeira, de 56 anos. Depois de tentar matar a ex-mulher, ele fugiu. Segundo, né, as investigações, a polícia, até a própria vítima, que está aqui na delegacia prestando depoimento nesse momento, ela terminou o relacionamento em agosto de 2021 e desde então ela vem sendo perseguida pelo ex-companheiro. Inclusive, ela tem medida protetiva e ele está quebrando essa medida protetiva, né? Não tem respeitado e ontem, infelizmente, ela quase foi vítima de feminicídio. Bom, para dar mais detalhes desse caso, eu vou conversar agora com o delegado Fernando Fernandes, que está aqui ao meu lado, aqui na 27ª Delegacia de Polícia no Recanto das Emas. Delegado,
Que situação, e por pouco essa mulher não se torna vítima do ex-companheiro. Já tinha então um histórico ali de agressão, até antes mesmo da separação. Exatamente. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, o histórico de violência envolvendo o casal, de violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha, vem desde o ano de 2012, segundo a própria vítima relatou. Dizer que o agressor seria uma pessoa possessiva, ciumenta e, com o passar do tempo, passou também a ser agressiva. Ele já chegou a ser preso em 2021, em flagrante delito, numa situação também de Maria da Penha contra essa moça. E no ano passado foi preso novamente por 60 dias por quebrar medida protetiva. E mesmo depois que saiu, voltou a persegui-la, ameaçá-la, dizendo que no final do ano passado ela não iria comemorar o Natal com a família, pois ele iria matá-la, matar também o seu namorado e mais alguma pessoa da família. E lamentavelmente, ontem à noite, voltou a repetir essa situação de agressividade e de violência e por pouco essa mulher de 44 anos não se torna mais uma vítima de feminicídio aqui no DF. E durante o relacionamento, como que ele era? Porque ela já tinha registrado, né, uma ocorrência em 2012 e só decidiu colocar um ponto final em 2021, ou seja, foram anos ali de agressões. Ela já chegou a apanhar dele quando estava com ele? Ele xingava? Como que era a atitude dele? Sim, já chegou a sofrer violência mesmo. Ela relata até uma situação de uma coronhada na cabeça em 2021. Também xingada. E ontem não foi diferente, na situação aqui no Recanto das Emas. Viu que ela é tirada do carro, ele puxando pelos cabelos. Depois ela sofre chutes, socos, todo tipo de agressão física. E até chegou a tentar enforcá-la. Está com várias marcas no pescoço, só não conseguindo o seu intento, ou seja, tirar a vida dela, devido à ação de populares que ouviram aquela confusão, se aproximaram, mas antes de deixar o local, ele ainda, num ataque de fúria, ainda atropelou a vítima por 2 vezes, por pouco, não ceifando a sua vida. E a imagem, ela é impressionante porque mostra ela na porta ali, ao lado do carro, e ele intencionalmente tenta esmagá-la contra o veículo dela, né? Ele joga o carro dele contra o dela. Por 2 vezes, sendo que da segunda vez que ele agiu com mais violência, ela disse que só não teve a perna ali totalmente esmagada, quem sabe até amputada, que Deus o livre, em virtude de ela ter pulado naquele momento, foi atingida, mas não chegou a ser imprensada contra o outro veículo. E ela ficou com vários machucados pelo corpo, marcas no pescoço, ele tentou enforcá-la no rosto depois que ela foi atingida por um soco, a perna também está bastante machucada. Ela está assustada porque o James fugiu e ele é um policial militar da reserva. Exatamente, um policial da reserva, foragido desde ontem. O carro dele foi encontrado na madrugada no Guará, está aqui na delegacia juntamente com o carro dela para serem avaliados pela perícia da Polícia Civil. E detalhe é que antes de fugir, segundo ela, ele ainda teria dito que voltaria para terminar o serviço, entre aspas, né? Ou seja, que voltaria para agredi-la novamente, possivelmente matá-la, motivo pelo qual está bastante apreensiva e assustada. Deixou o hospital na manhã de hoje, já está aqui conosco prestando depoimento bem meticuloso, daqui a pouco deve terminar. E também ela narrou que no próximo dia 2 de outubro eles teriam uma audiência no fórum, na vara de violência familiar, justamente pela quebra da medida protetiva do ano passado, onde ele chegou a ficar preso durante 60 dias. Nossa, Kátia, a gente ouvindo aqui esse relato, né, o delegado, você falando que ela estava com medo, de fato, não tem como estar de outro jeito, né? Ela deve estar extremamente assustada. Quanto desespero essa mulher deve ter nesse momento, Kátia. Inclusive, você, no início do jornal, a gente estava trazendo justamente mais uma medida que o governo está oferecendo para as mulheres de um aplicativo em que ela possa ter ali a mão, ali, um botão de pânico, enfim, que ela possa realmente pedir ajuda, mas nesses casos eu acho até muito complicado. Esse homem aí, ele não tem solução, porque ele acha que é dono dela, né? Depois de tantos anos, continuar ameaçando, continuar ali. Por muito pouco ele não matou a Elaine. E agora a gente fica pensando, mesmo com o botão de pânico, com todas essas medidas protetivas, ele continua agindo da mesma forma, porque a gente vê aí que ela estava sendo seguida e não daria tempo da polícia chegar, né? E esse homem está solto, quer dizer, está foragido, a polícia está atrás desse homem e ela agora
Qual vai ser a medida de proteção para a Elaine? Sim, ele está foragido, inclusive a polícia me encaminhou agora a foto que a própria Elaine está divulgando nas redes sociais dela, né, do ex-companheiro, né, que é o James Aparecido Melo Caldeira. A foto dela, dele é essa daqui, eu vou pedir que o nosso repórter cinematográfico Magno Serra mostre aqui a foto dele, porque a vítima quer ajuda para divulgar, a polícia também quer ajuda para divulgar, porque ele prometeu que vai voltar e terminar de fazer o que ele não conseguiu fazer, ou seja, matá-la. Como você disse, né, Viviane, no começo do jornal, falamos do dispositivo Viva Flor, que é um aparelho bem parecido com um celular. Nesse aparelho tem um botão de pânico, onde a pessoa ela aperta esse botão, rapidamente a polícia militar recebe a informação de que o agressor está ali próximo a ela. A polícia militar entra em contato com esse agressor, questionando o que ele está fazendo ali perto, e já encaminha também uma viatura. Mas nesse caso, como nós vimos pelas imagens, foi tudo muito rápido. A única coisa que deu tempo dela fazer é pedir que o namorado descesse do carro e fugisse. Porque como o James é um policial militar reformado, né, da reserva, ele estava armado. Ela sabia que ele sempre andava armado, então ela tinha medo que algo acontecesse com o namorado. O namorado fugiu, ela infelizmente não teve tempo ali de se proteger. Então, claro, é uma medida muito importante, mas a gente sabe também que talvez não tenha tempo de que a polícia chegue até o local. Inclusive, falar aqui com o delegado, doutor, no caso da Elaine, né? Agora ela vai receber uma nova medida protetiva. Como ele quebrou, já tinha quebrado uma protetiva, agora ela com outra protetiva. Caso ele apareça, seja preso, ele vai permanecer preso, né? Porque da outra vez que ele quebrou a protetiva, ele foi preso 60 dias e liberado. Nós cremos que sim, se ele for preso em flagrante, e nossas equipes estão no encalço dele ainda hoje, né? Ou preventivamente, caso ele não seja preso hoje, vamos representar pela sua prisão preventiva. Acreditamos que ele permaneça preso, detido, até que se utilize algum meio que possa garantir um mínimo de segurança da vítima, como uma tornozeleira eletrônica, onde ele não conseguiria se aproximar sem que ela ficasse sabendo, ou a própria segurança pública seria comunicada. Agora, a vítima que tem que ficar escondida, que tem que se proteger, essa mulher não pôde ir até a academia, né? Assim que saiu da academia já sofreu uma tentativa de feminicídio. É uma situação complicada. Delegado, o senhor também tinha comentado que vão investigar a participação talvez de uma terceira pessoa, porque assim que ela saiu da academia, ela sentiu que já estava sendo seguida e não era pelo James. Exatamente. Ela narrou, inclusive no próprio vídeo, que quando saiu da academia, percebeu a presença de um carro pequeno, também de cor branca, que assim que ela entrou no carro com o namorado, passou a segui-la. E lá na frente surgiu então o Jetta, o carro do ex-companheiro dela, que fechou-a e deu toda aquela confusão com agressões e etc. E se analisarmos o final do vídeo, assim que ele está terminando as agressões, um carro semelhante, pequeno, também de cor branca, passa pelo local, talvez sinalizando, no momento em que ele acaba se evadindo do local. Tá certo, então, delegado, muito obrigado pelas informações. E, Viviane, a gente continua, né, claro, fazendo esse apelo. Quem tiver informações do James, faça a denúncia, né? A polícia recebe essa denúncia de forma anônima para proteger quem está fazendo, né, colaborando com as investigações. Eu volto com você. E o que chama a atenção também é que ele é um policial aposentado. Quer dizer, você imagina que um policial está ali para proteger as pessoas e mesmo depois, aposentado, estaria preparado psicologicamente durante todo esse tempo em que ele estava atuando para poder proteger as pessoas. E agora está aí esse homem cada vez mais ameaçando essa mulher e não só ameaçando, né? Ele por muito pouco não matou a Elaine. Está foragido. Agora, ele continua, nesse tempo todo, Kátia, ele estava com direito ainda a ter uma arma, a ter posse de uma arma? Vou questionar o delegado. Delegado, a Viviane fez uma excelente pergunta. Esse tempo todo, mesmo ele já tendo sido preso, ele tinha ainda a posse de arma? Porque ele estava armado, né, segundo o relato dela. O porte está suspenso desde 2021, ainda mais devido
O fato ocorrido no meio do ano passado, onde ele quebrou as medidas protetivas e acabou sendo preso por mais de 60 dias. O que pode ocorrer é que ele pode ter conseguido alguma arma particular, não da corporação, e possivelmente pode estar andando com ela. A vítima narrou que acredita que ele esteja armado. Ela não chegou a dizer que teria visto alguma arma em poder dele. A última vez que ela disse que o viu armado foi em 2021, quando discutiram, houve troca de... ele a agrediu e naquele momento ele chegou a dar uma coronhada com a pistola na cabeça dela. Então foi a última vez que ela narrou que o viu armado. Tá certo então, delegado. Muito obrigado pelas informações. Então é isso, Viviane. Obrigada, Kátia. Olha, a gente colocou a foto dele aí, gente, o número na tela, 197. Quem souber o paradeiro desse homem, que avise a polícia, para tranquilidade da Ilana, para a gente não estar falando de um feminicídio aqui nos próximos dias, porque esse homem parece não ter solução, né? A gente acompanha esse caso de perto. Obrigada, Kátia. E olha, gente, que calorão é esse, hein? Parece que é assim, um sol para cada um, eu não sei vocês, mas assim, é de dia, de noite, um calor danado. Batemos de novo aqui um recorde ontem, os termômetros marcaram 35 graus na estação meteorológica do Gama. A sensação térmica foi maior um pouquinho ainda que isso, então tem razão aí você, se você estava em casa ali, se abanando, tentando se refrescar. A umidade do ar está baixíssima. E você acha que vem um refresco por aí? Não vem não, viu? Segundo o INMET, as temperaturas devem aumentar mais ainda um pouquinho no fim de semana. Bom, eu espero que o Maicon Leão esteja ali na sombra com um refresco para conversar com a gente, né? Porque tem que ter muito... Gente, tem que ter muito cuidado, eu não consigo nem continuar a pergunta. Ele mudou de roupa, gente. Ele tá ali de short, tá com a camiseta, um coco, uma água de coco, do jeito que a gente vai recomendar pro pessoal, que é assim que tem que ficar, né? Imagina o pessoal de terno nesse calorão, Maicon. Não dá não, Vivi, não dá pra ficar nem de camisa. Você tá vendo? É uma miragem, não. Então, como você bem disse, recorde de temperatura. Quem já tem celular, o número da Defesa Civil, Vivi, hoje já recebeu um alerta de tempo seco, que é preciso redobrar os cuidados. O primeiro deles, Vivi, já é não fazer o que a gente está fazendo agora, viu? Exposição ao sol, ainda mais dessa forma como a gente está agora, entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde, que é quando o sol está ali mais forte. Então a exposição nesse horário deve ser evitado, sempre usando ali o protetor solar, hidratação ao máximo, vai na água de coco, vai na água normal, o que tiver, o importante é se hidratar. Rogério Silva já está mostrando pra gente a temperatura, se falou de 35 graus, a previsão é mais ou menos essa aqui, ó, já está inclusive 34, então ó, redobrar os cuidados e se proteger, protetor solar fundamental, viu, Vivi? Nossa, Maicon, olha, eu adorei essa sua participação aí nesse estilo assim, tô fresquinho, tô louca aqui para uma água de coco. Obrigada pelas informações. Pessoal, olha, toma cuidado, hein? Se hidrata mesmo e qualquer sinal ali de desidratação, já procura um hospital também para você não ter um problema mais sério, tá? E olha, o Festival na Praia acabou no último fim de semana com um showzaço do cantor Gustavo Lima. Você foi? Só que acabou, mas o trabalho social que envolve essa galera continua a todo vapor. Lá no espaço, que fica no setor de Clube Sul, teve visitas para lá de especiais nesta manhã de quinta-feira. Crianças de escolas públicas, pessoas com deficiência e garis do SLU tiveram um dia especial. Quem acompanhou tudo foi a repórter Vanessa Vitória. Como é que foi? Oi, Vivi. Oi, gente. O Festival na Praia acabou. Mas, meu povo, esse complexo todo lindo aqui não pode ficar desperdiçado, não. E tem muita atividade acontecendo hoje e amanhã. Só aí, mais ou menos o quê? Umas 1.500 pessoas vão vir curtir aqui. Mas quem vai explicar pra gente é o Edu, um dos sócios aqui do Na Praia. Edu, quem vai vir curtir? Quem já tá curtindo logo aqui, né? A garotada eu já tô vendo. Boa tarde pra você. Boa tarde. O Na Praia Social é um projeto que acontece desde 2015. A ideia é receber crianças de escola pública, receber pessoas com deficiência. Hoje a gente vai receber também o pessoal do SLU. Todo mundo para se divertir, para aproveitar um dia com pés na areia, educação ambiental e muita atividade física. Que tudo. E o que tem? Tem vôlei de praia, tem o quê?
Tem vôlei de praia, tem um espaço ali infantil, que tem brincadeiras com água. Vamos ter o teatrinho do SLU, vamos ter a banda da Pestalozzi, que é uma banda de pessoas com deficiências mentais, que também vão se apresentar amanhã aqui. Então, assim, são diversas atividades voltadas para um público que talvez não teria oportunidade, né, de vir, de pisar na areia. Então, esse projeto é pensado para esse tipo de público e a gente quer fazer cada vez mais para esse tipo de público, entendendo que o projeto na praia é um festival que vai muito além da parte musical. Obrigada pela participação. E falando nesse tipo de público mesmo, que eu vou conversar agora aqui com a Maiara Noronha, a primeira-dama. E vem pra cá, Maiara, olha só quem tá aqui comigo. Muito feliz. Ah, que tudo! Adorei. Como é que vocês avaliam? Assim, a gente viu garotada de escola pública aqui, que daqui a pouco eu vou lá, vou pôr meu pé na areia. Como é que você vê, como é que você avalia essa possibilidade, um projeto assim? Boa tarde pra você. Boa tarde a todos os telespectadores aqui do SBT. Então, pelas imagens, eu tenho certeza que vocês vão conseguir sentir o coração palpitando de alegria. Assim como nós que estamos aqui acompanhando as crianças. Então, serão 2 dias de inclusão social. Então, para crianças de escolas públicas, para pessoas com deficiência, idosos, servidores do SLU. Então, é um dia de que a gente proporciona, 2 dias que a gente consegue proporcionar aí cultura, lazer, entretenimento. E o que eu digo, melhor de tudo isso, uma memória afetiva. Eu vou pra memória afetiva que ela falou. Obrigada, gente. Ó, eu vou aqui, meu povo, porque tem muita curtição. Vem cá, menino, falar comigo aqui. Como é que é seu nome? José Gabriel. Você veio de onde? Você é qual cidade? Goiás, Águas Lindas. Águas Lindas. Quantos anos você tem? 12. E aí, me conta, como é que foi a preparação para vir pra cá hoje? Foi demais, né? Legal, incrível. Você encontrou aqui o que você tava esperando? Tava esperando aí, eu tava no ônibus aí vindo pra cá. Ai, Antônio, meu povo, eu conheci uns meninos aqui, Vivi. Eu vou achar aqui, ó, o Antônio, já fiz amizade com ele antes. Antônio, você tem quantos anos? 9. Veio de onde? Ceilândia e Citoró. E aí, como é que foi a preparação pra hoje, menino? Você arrumou todo? Vira aqui pro tio. Hoje eu acordei um pouco tarde, né? Mas de qualquer jeito eu tive que arrumar meu cabelo. Uau, que cabelo lindo! E aí, ontem quando você soube que ia vir pra essa excursão? Eu fiquei muito animado, porque eu nunca fui em um passeio de praia. Eu já fui, mas não em um passeio, né? E aqui, pisando na areia aí, ó. Vivi, eu tô com a sandália emprestada, tá? Que eu peguei da assessora aqui pra eu pisar na areia. Mas aqui, ó, bom é assim, né? E aí, pé na areia. Muito bom. Você acha... vem cá você, Maria. Ana Clara, como é que é o nome aqui? Ana Clara. Ana Clara, e você? Me conta aí da experiência que você tá tendo agora. É muito legal estar aqui. É muito, por causa que eu pensei que ia ser só uma praia, mas quando eu vi aqui, são várias e é muito, muito divertido aqui. Ai, Vivi, dá vontade de pôr num potinho e levar embora, né? Eu tenho os meus, você tem os seus. E deixa eu te falar, vou ter que curtir, né, gente? Porque eu tô na praia. Segura o jornal aí, fui! Beijo! Vamos aí! Bora brincar, Muito bom, que legal essa oportunidade. Gente, obrigada pela companhia. Ótima tarde pra você. Até amanhã. Fique agora com esportes. Beijo. Tchau, tchau.